Eu tive que assumir o trono, mas não esperava que isso acontecesse tão de repente. O Marquês Bento calculou secretamente que, se reunirmos o poder da maioria dos nobres, então afastar Cairo não é um problema tão difícil. Ele pensou com raiva. Romã Dmitri, você se tornou mais forte quando derrotou o Conde Nicolas, mas as coisas não vão sair como você quer. Pensando assim, o Marquês Bento ordenou em voz alta: convoque todos os nobres e marche em direção à capital. Seus soldados obedeceram e responderam que sim. Um momento depois, um soldado veio e relatou hesitantemente: Sua Excelência, o Conde Fadius, recusou a intimação. Ao ouvir isso, o Marquês Bento não conseguiu manter a calma e disse: O quê? Me leve para um passeio. O Marquês Benedito gritou com raiva: Conde Fadius, você é louco? Por que não envia tropas ou as convoca? Essa é uma decisão sua? Fadius do outro lado da tela respondeu: Marquês, vamos ser honestos, eu aposto nessa partida. Romã Dmitri vencerá, então. Não me olhe como um cachorro que só sabe correr atrás do traseiro do dono. O Marquês Bento ouviu essas palavras e tremeu de raiva enquanto perguntava novamente: Você tem certeza de que não vai se arrepender dessa escolha? Fádio sorriu com desprezo em resposta, lamentando o macaco. Se eu escolher errado, posso simplesmente esperar para morrer? Então ele continuou: Eu era um traidor no começo, mas de agora em diante farei qualquer coisa por Romã Dmitri. Então Fádio perguntou: Você não ouviu nada? O quanto ele se importa com seu povo? Parece que o chefe da facção nobre também não sabe qual é a situação atual. Você não sabe que os nobres estão caindo? O Marquês Benedito ficou extremamente chocado ao ouvir esta informação. A queda da aristocracia? Ao mesmo tempo, em outro lugar, havia um homem que declarava resolutamente: Eu, Valentino, declaro que apoiarei a família Dmitri. Valentino, a facção neutra começou a vacilar. Depois que a família Valentino, que mantinha uma posição neutra, passou a apoiar a família Dmitri, fez movimentos para contratar muitos mercenários de todo o reino. Essa ação consistente da facção neutra e da família Valentino deixou a facção nobre cautelosa, incapaz de atacar a família Dmitri imediatamente após eles expressarem sua posição nessa luta pelo poder. Na sala de conferências do palácio, os líderes do Cairo reuniram-se em torno de uma grande mesa. Um ancião falou, alguns dias atrás: O Conde Fadius, que já foi membro da facção nobre, mudou de lado e não está mais conosco. Como resultado, alguns nobres mais fracos também se voltaram e fizeram o mesmo. Daniel estava preocupado, sua testa suava sem parar e ele pensou consigo mesmo: aqueles nobres que valorizavam o dinheiro tanto quanto suas vidas sempre se opuseram abertamente a mim antes, mas depois que Romã e eu tomamos medidas drásticas, parecia que eles haviam se comovido. De qualquer forma, ter dinheiro sem uma vida para gastá-lo é inútil. Ele pensou consigo mesmo: nesta luta pelo poder, Romã fez a coisa certa. Tenho sido muito decisivo ao lidar com as coisas. Apontando o dedo para o mapa da capital, a pessoa disse: Se antes os nobres pudessem ter reunido todas as suas tropas e se mudado para esta capital, até agora parece que eles não fizeram nenhum movimento para isso. Era Romã, continuou ele, a situação era muito favorável para nós no momento. Os nobres estavam internamente divididos, não estavam mais unidos como antes. Chegou a hora de acabarmos com suas forças de uma vez por todas. Depois de ouvir, Daniel imediatamente ordenou a Romã: Pode ficar tranquilo quanto a isso, eu lhe dei total autoridade para decidir. Todos os soldados do Cairo estarão sob seu comando nesta guerra. Ele expressou sua confiança em você. Eu sempre estarei ao seu lado para apoiá-lo. Seja qual for a sua decisão, você pode agir primeiro e depois me informar. Romano com um olhar determinado, após ouvir claramente a ordem do chefe do reino de Cairo. Ele colocou um braço sobre o ombro, demonstrando lealdade, e falou, agradecendo sua majestade. Na sala de conferências, Marquês Benedito, ele também estava discutindo a guerra com seu pessoal de logística. Depois de assumir o comando do exército, parece que ele está se preparando para um ataque geral contra nós. Eles chegarão aqui em uma semana ou mais, no máximo. Ele continuou: No momento, nossas forças militares não podem enfrentá-los diretamente porque a força foi bastante dividida. Então teremos que ficar aqui e esperar por alguma oportunidade para contra-atacar e empurrá-los de volta. Outro nome abriu a boca, o maior encrenqueiro desta guerra. Anteriormente, o Marquês Valentino, que sempre manteve uma postura neutra, agora havia arrastado muitos nobres para o poder de Romã, algo que eu nunca havia pensado. O homem continuou falando, com seu poder reforçado pela família real. Temos alguma chance de vencer esta guerra? Suas palavras o fizeram refletir por um momento. Zedin também acrescentou que nossa força nobre é principalmente gananciosa por dinheiro e tem medo da morte. Desta vez, todas as tropas reunidas não eram nem um quinto da força. Se os enfrentarmos sozinhos assim, certamente teremos dificuldades. Ou podemos contatar forças externas como Cronos e Valhalla. Se esses dois países nos apoiarem, podemos contra-atacar. Ele constantemente dá conselhos sobre a guerra. Atualmente no país,
Essas duas facções foram reprimidas por Roman, elas foram levadas ao limite. Agora que fizemos uma oferta com grandes benefícios, eles terão que concordar em ouvir. O Marquês Bento ouviu isso, juntou as mãos e respondeu, essa também era uma boa ideia. Todos unem forças contra um inimigo comum. Mas o tempo está se esgotando, não sabemos quanto tempo levará para convencê-los a nos apoiar. O Conde Gregório ouviu isso e respondeu, segundo estimativas. Como essas duas facções estão concentradas principalmente na capital, não é difícil contatá-las. Mas concentrar todas as forças é bastante difícil nessa situação, estima-se que leve mais de 2 semanas. O Marquês Bento disse, bem, antes tarde do que nunca, então deixarei a decisão de entrar em contato com essas duas partes para você. Bem, espere pelas minhas boas notícias, respondeu o Conde Gregory. Em meio ao silêncio que enchia o ar, as palavras resolutas do Marquês Bento ressoaram. Esta guerra é uma guerra em grande escala, envolvendo nossa vida e morte. Já nos preparamos para isso antes, agora é a hora de nossas forças fazerem isso. Ele declarou veementemente que todo o poder no Cairo pertenceria à nossa nobre facção. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o quarto escuro. Nicholas estava deitado na cama do hospital, com ataduras pingando por todo o corpo. Nicholas perguntou a si mesmo, onde estou? Um momento depois, ele lutou para se sentar, tocou seu olho ferido e se lembrou do que havia acontecido. Ah, eu lembro que depois daquela partida eu me machuquei. Ele pensou consigo mesmo, o ferimento não parece tão importante, Roman pegou leve comigo. Relembrando a imagem da partida naquele momento, Roman atacou friamente Nicholas de frente, fazendo seu sangue fluir por toda parte, a dor era indescritível. Roman disse a ele para não pensar muito nessas coisas. Eu nunca trairei meu reino. Ele assegurou com um olhar frio, como uma firmeza que reservava ao seu reino. Nicholas agora se perguntava como estaria a situação na capital. De repente, ouvimos passos se aproximando, a porta se abriu e gritou, oh meu Deus! Simon olhou para Nicholas sentado na cama e exclamou, pensei que você nunca fosse acordar, que bênção! Nicholas perguntou imediatamente, depois que desmaiei, qual é a situação atual no Cairo? Simon respondeu, isso é complicado. Agora estou sob o comando de Roman, ele respondeu. Ele uniu forças com sua majestade. Juntos atacaram a facção nobre do Marquês Benedito e junto com as forças nobres das duas nações, Cronos e Vaana. Ao ouvir isso, Nicholas baixou a voz e ordenou a Simão. Entendo. Leve-me para o quartel. Seus olhos pareciam emitir fogo. Nicholas continuou. Precisamos estar lá para controlar a situação. Roman está andando no tapete vermelho. Ele avançou gradualmente na frente de dezenas de milhares de soldados. Ele estava diante de Nicholas, que segurava a espada que lhe seria dada. Roman pensou consigo mesmo, nunca pensou um dia. O homem mais poderoso do exército real deu poder diretamente a si mesmo. O homem que antes era o espadachim mais forte de Cairo, o Conde Nicholas. Nessa situação caótica, ele ainda permaneceu lealmente ao lado de sua majestade. Nessa época Nicolau também lhe deu a espada. Ele deu um passo à frente, virando-se para os soldados que o observavam. Sua mão segurava uma grande espada, sua boca falava alto e claro. Cairo está um caos agora, as coisas precisam ser resolvidas rapidamente. Nós e os nobres em breve enfrentaremos a morte. Ele continuou com suas palavras fortes. Isso é inevitável. Essa é uma guerra sem sentido. Muitas pessoas e soldados cairão. Parentes e compatriotas se matarão. Mas para retomar o poder e caminhar em direção à estabilidade no futuro, não há outro caminho, precisamos derrotar os aristocratas. Elimine a fonte deste desastre. O que ele disse deixou Nicholas surpreso com sua determinação e perseverança. Roman gritou alto, além disso, nesta batalha, eu serei a vanguarda. Você só precisa ouvir minhas ordens e se juntar a mim na vitória final. Assim que ele terminou de falar, os soldados gritaram seu nome, mostrando sua confiança nele. Pioneiro nesta guerra. A batalha pelo trono, uma batalha feroz, finalmente começou oficialmente. Na área da fortaleza, Roman passeava tranquilamente. Ele disse que nesta guerra não haverá concessões. Precisamos lutar rápido, vencer rápido. Não pode dar tempo aos nobres para reunirem suas forças. Eles estão em caos agora, então precisamos atacar primeiro e ganhar vantagem. Seus olhos estavam frios e determinados até o fim. Ele ordenou, atacaremos rapidamente. Os soldados só precisavam descansar por um momento e então lançaram um ataque geral para destruir seu exército. O capitão da equipe de defesa do muro, Cameron, respondeu. Sim, eles usarão catapultas para atacar a cidade. Ele pensou consigo mesmo. Esta parede estava coberta com uma magia defensiva extremamente poderosa. Você acha que pode simplesmente usar catapultas para atacar? Enquanto usarmos magos para reabastecer esse escudo mágico com poder mágico, ele se regenerará automaticamente. De repente, uma série de homens estranhos vestindo casacos vermelhos redondos apareceram. Ele ficou surpreso, mas além da catapulta, o que aqueles mágicos estavam planejando fazer? De repente, os magos levantaram as mãos um por um e gritaram.
Equipe 1 pronta, equipe 2 estável. Os romanos pensaram, neste momento, em se preparar para este cerco. A torre mágica da Fênix enviou pessoas para me apoiar. Esses magos com seus ataques de fogo quebrarão os escudos defensivos das muralhas. O mestre da Torre da Fênix, Félix, gritou. Vocês, magos da Torre da Fênix, está a sua chance de fazer uma contribuição à família Dmitri. Mostre a eles meu poder, uma das torres de magia de fogo mais fortes do continente. Uma poderosa luz amarela irradiou do ataque de fogo. Um céu deslumbrante criado pelo poder combinado dos mágicos. Todos concentram poder mágico e atacam juntos ao mesmo tempo. Os magos cercaram o ataque de fogo e gritaram em uníssono. A magia fortaleceu a bola de fogo. Aquela luz dourada brilhante emitia uma aura terrivelmente poderosa. Gradualmente ficou vermelho, em velocidade sobre-humana. Ele disparou direto na direção do inimigo, criando um terremoto de grande escala. Todos ficaram surpresos com a natureza assustadora e poderosa dessa magia. O soldado ficou com medo de suas perspectivas e gritou. Não adianta, capitão, o escudo está muito enfraquecido. Precisamos repor nosso mana rapidamente, ou o escudo irá quebrar. Cameron, ele ficou tão surpreso. Inacreditavelmente, Roman convidou os magos da Torre Fênix para se juntarem a ele neste cerco. Olhando mais uma vez para o ataque feroz de Loman, ele também ficou surpreso. O número de mágicos era bem grande. Ele imediatamente deu a ordem. Ative rapidamente o escudo defensivo e reabasteça o poder mágico do escudo protetor da parede rapidamente. Proteger o muro é nossa maior prioridade. Não podemos deixá-lo cair. Simon estava preocupado agora. Ele não achava que teríamos tantos magos ajudando. Não sei de onde eles vêm. Gris também respondeu a ele. Eles eram os magos da Torre Fênix. A torre mágica agora está localizada no território da família Dmitri. Ele disse que a Torre Fênix agora está localizada no território Dmitri? Gris riu e respondeu. Eles já tinham jurado lealdade à família Dmitri. Mais tarde, em qualquer guerra, eles lutarão conosco. O reino de Cairo agora tinha ajuda deles, e sua força militar também aumentou significativamente. Os magos também concentraram imediatamente seu poder mágico para continuar atacando o inimigo. Simão ficou impressionado com as habilidades de Roman. Ele pensou consigo mesmo que não conseguia acreditar que Roman conseguiria uma torre mágica com seu próprio poder. Isso é algo que nenhuma outra força foi capaz de fazer. O poder de uma das 13 torres mágicas é indiscutível. A família Dmitri ficará ainda mais forte no futuro. Roman ficou de pé, observando tudo se desenrolar de acordo com seu arranjo perfeito. Simão pensou, mais tarde, quando eles se dividiram em um ducado independente, qual será o poder deles? Vossa Majestade tomou a decisão mais que acertada de ficar do lado de Roman. Esta guerra nós definitivamente venceremos. Pensamento romano. Todos os magos estavam focados em destruir os muros, queimando tudo. Simão olhou para o céu e exclamou. Os poderes mágicos dispararam direto em direção ao inimigo. Esta é realmente uma guerra em grande escala. A guerra retomará todo o poder dos nobres e criará um novo futuro para Cairo. O sol gradualmente se pôs fora dos muros da cidade. A batalha terminou e os soldados de ambos os lados puderam descansar. No grande salão, os 6 comandantes da facção nobre estavam sentados em volta de uma mesa redonda discutindo. Por quanto tempo mais podemos aguentar? Se isso continuar, nosso exército só poderá resistir por mais 10 dias. 10 dias? Só esses poucos dias? Bento juntou as mãos, apoiou-as na mesa e virou-se para perguntar. Visconde Owen, como vai o barão Winston? Owen respondeu que o exército nobre está agora a caminho do Nordeste. A expressão do Marquês Benedito era solene. Quais são as chances de fracasso quando atacarmos Dmitri? Winston usa uma armadura com uma capa verde. Aparência extremamente majestosa. Nosso lado certamente vencerá. Na aristocracia, ninguém desconhecia a habilidade do barão Winston. O Visconde Owen disse, aqueles bastardos do Dmitri entram. Se não houver alterações, levará apenas mais 3 dias para que eles nos sejam entregues. O Marquês Benedito ponderou por um longo tempo e então pensou em algumas palavras. Ataque diversionário. Ele disse lentamente, ok, então não há mais necessidade de esperar pela família real. O Marquês Benedito recostou-se na cadeira, deixando a decisão inteiramente para o barão Winston. Seus olhos estavam cheios de determinação. Ele deveria retornar vitorioso. Uma mão enluvada deu um tapinha no mapa sobre a mesa. Um pouco mais adiante fica o território do Conde Adélia. O jovem de cabelos laranja e armadura relatou o trabalho. Acabei de entrar em contato com a força principal e eles disseram que só podem resistir por 10 dias. Em 10 dias, devemos derrotar Dmitri. Isso é extremamente difícil, respondeu Winston. Guerras sem sentido só nos causam mais danos. O homem de meia idade tinha cabelos cor de trigo e um rosto anguloso. Seu cavanhaque mostra claramente sua idade. Este homem é o barão Winston da facção nobre. Ele pegou uma agulha com uma bola de madeira vermelha. Os olhos do velho olharam para o mapa e disseram, então precisamos mudar nossa estratégia e reduzir a frequência dos ataques. No mapa havia 3 lugares marcados pela agulha, que eram Adélio,
Rolo, Conrad, Winston disse. Para fazer isso, temos que passar por 3 lugares no mapa. Os 3 líderes das outras 3 terras eram o Visconde Conrad, de cabelos loiros e uma figura ligeiramente rechonchuda. Barão Rolo com cabelos platinados e barba de zinco. A cabeça de Adelien com longos cabelos azuis e um rosto carrancudo. A voz de Winston estava uniforme. Esses 3 não estão do lado de Dimitri. Essas 3 regiões pertencem a Dimitri por causa da batalha anterior. Essas são as 3 regiões do Nordeste. A Rua Adélia tem edifícios altos com arquitetura relativamente elaborada. As ruas são limpas e bem planejadas. Winston faz menção especial a este lugar e analisa. A Adélia é um distrito comercial. Eles não são afiliados ao governo central e atualmente são neutros. Winston estudou o mapa enquanto o jovem de cabelos alaranjados ouvia atentamente. Ele continuou. Mais importante ainda, o Barão Rolo e o Visconde Conrad ainda consideravam Dimitri um inimigo. Um espinho no olho. Então entre em contato com os 3. Winston deu um sorriso ligeiramente calculista. Diga-lhes que se concordarem em abrir o portão para que possamos passar, teremos um presente para eles como agradecimento. 1 hora depois, todas as 3 famílias concordaram em abrir a porta. Os cascos do cavalo pararam abruptamente na grama gasta. O jovem de cabelos alaranjados cavalgava atrás de Winston. Não posso deixar de me perguntar, caro comandante, podemos confiar nesses nobres do Nordeste? Tenho medo que eles armem uma armadilha para nós. Winston respondeu. Eu pensei nisso também. Winston cavalgou primeiro. Atrás da esquerda está um jovem de cabelos laranja. Em seguida veio a infantaria, totalmente equipada com capacetes de metal. Ele disse. Mas mesmo que fosse uma armadilha, as forças do Nordeste não passavam de fracotes. As tropas de elite de Dimitri já se reuniram no quartel da força principal. Apesar desta análise, Winston ainda questionou. Então você acha que eles podem derrotar nosso exército de elite? O jovem de cabelos alaranjados respondeu. Claro que não. À frente há um vasto campo com colinas ondulantes ao longe. Winston continuou. Com uma terra tão vasta, mesmo que o exército do Nordeste ataque, ainda podemos resistir. O jovem ficou surpreso e admirado ao ouvir essas palavras. De fato, ele calculou todas as possibilidades. É verdade que as pessoas da frente ocidental são diferentes. De repente, um fogo irrompeu da escuridão. Winston ficou horrorizado. À sua frente havia uma fileira de fogueiras vermelhas dispostas de maneira ordenada. Ficou claro que ele não veio com intenções amigáveis. Sir Jonathan, sentado em seu cavalo, gritou alto para o exército de Winston. Barão Winston, os nobres do Marquês Bento eram traidores. É melhor você se render antes de ser punido por traição. O jovem de cabelos laranja não sabia o que dizer, então ele só conseguiu gritar. Comando! Winston gritou em protesto. Que bobagem você está falando? O Marquês Benedite não é um traidor. Ele aproveitou a oportunidade para acrescentar. Eu tenho uma sugestão. Se você nos deixar passar, então o Marquês Benedite retribuirá graciosamente os agradecimentos. O corpo de Winston imediatamente ganhou força. A atmosfera irradia uma cor dourada muito majestosa. Ele disse, se você insistir em resistir. Os olhos de Winston estavam cheios de arrependimento. Então terei uma batalha de vida ou morte com você aqui mesmo. Do lado de Jonathan estava um homem com uma capa com capuz. A pessoa parecia ser um homem com uma longa barba prateada. Jonathan disse, Senhor Nock, tudo graças a você. O nome dessa pessoa é Nock, um mago de nível 5. O velho juntou as mãos e se preparou para recitar o feitiço em resposta. Ok, entendi. Uma bola de fogo apareceu entre suas mãos. O espaço ao redor também estava tingido de um vermelho alaranjado intenso. Atrás de Nock apareceu um círculo mágico. Ao mesmo tempo ele também lançou a bola de fogo que tinha acabado de ganhar poder para frente. Por onde a bola voava, ela deixava um longo rastro de fogo atrás dela. O velho gritou, fogos de artifício. Os canhões choveram sobre as tropas com capacetes de metal do lado de Winston. Gritos de dor soaram. Os outros soldados foram rapidamente engolfados pelo fogo de artilharia. Sir Jonathan gritou. Apontando sua espada para frente, ele ordenou que seus soldados equipassem totalmente suas armaduras e escudos. Tudo, cobrar. Eles eram claramente mais fortes que os soldados de Winston por mais do que alguns pontos. Morto rapidamente, sangue espalhado. O corpo de Winston ainda estava cercado por uma aura dourada. Uma mão segurando as rédeas, a outra segurando firmemente a espada, olhando para aquela cena miserável, incapaz de acreditar no que via. De jeito nenhum, lutando na frente ocidental todo esse tempo. Nunca viu um exército tão poderoso. Jonathan chegou na velocidade da luz. A espada em sua mão brilhava com um forte poder azul. Winston não conseguiu nem revidar, ele só conseguiu encará-lo. Era a espada Tula, uma espada de energia azul e afiada que cortava o corpo de Winston. Ele nem teve tempo de desviar, o que é extremamente assustador de se dizer. Como alguém como eu pode perder para um lixo de fronteira como você? Uma semana depois, no Muro Beneditino,
O poderoso poder de fogo fez com que cada pedaço da parede explodisse. Todos gritaram. O muro explodiu. Encontrem rapidamente uma maneira de reconstruí-lo. O Marquês Benedito caminhou apressadamente e gritou. Nesse ritmo não vamos conseguir aguentar mais. Como está a situação com o exército do Barão Winston? Ainda não há novidades? Alguém relatou apressadamente. Acabei de receber notícias do subcomandante. A questão é que o exército daquele lado foi destruído e o Barão Winston morreu? O Marquês Bento ouviu essa notícia como se tivesse sido atingido por um raio, e o suor jorrou como uma chuva. 6 pessoas da facção nobre sentaram-se novamente ao redor da mesa redonda. O rosto de todos estava sombrio. Uma pessoa disse, acabou. O exército do Barão Winston foi completamente derrotado. E em breve, a fortaleza de Bento também cairá. Um nobre de cabelo verde curto comentou. Os outros nobres também não puderam ser contatados. Devemos nos render agora? Outra pessoa ouviu isso, bateu na mesa e gritou. Por que se render? Era um nobre de cabelos loiros. Você disse. Você esqueceu de tudo, todo esse tempo. Como Roman Dmitri nos fez sofrer. Ele olhou para o Marquês Benedito e sugeriu. Marquês, por que não nos unimos aos imperialistas? Pedir ajuda a eles? O Marquês Benedito perguntou novamente. O que você quer dizer? Estamos prestes a morrer, ele gritou. Não podemos simplesmente sentar e esperar a morte. Então é melhor encontrar uma maneira de sobreviver, mesmo que isso signifique traição. O Marquês Benedito ficou em silêncio por um momento, sua mente cheia de pensamentos. Ele ordenou, contate rapidamente Cronos. Nós negociaremos com eles. A imagem do Barão Caorton da facção imperial aparece no espaço de 5 dimensões. Rosto hostil recusou. Com licença, senhor, já apertamos a mão do Conde Gregory. Este não é o Sr. Benedito. Ele olhou para o Marquês Benedito, com as mãos atrás das costas, em pé abaixo dele, enquanto continuava. Não temos motivos para apertar sua mão. O Marquês Bento respondeu calmamente. O lado real já havia tomado medidas. O Conde Gregory e o Conde Denver estavam agora presos. Em todo caso, o Marquês Bento era um general sábio e experiente. Ele analisou seriamente, do nosso lado. O lado de Cronos não perderá nada. Não importa de que lado você esteja, quem mais se beneficia ainda é o lado imperial. Na tela, o Barão Caorton parecia cativado. Perguntou alegremente, isso parece interessante. Certo. Diga-me, como podemos ajudar você? O Marquês Benedito virou-se resolutamente, exalando uma aura decisiva e assassina, e disse, por favor, deixe as tropas atacarem a frente ocidental do Cairo. Depois que Cronos concordou, dentro de 12 horas, 2 das 3 linhas de defesa foram penetradas. A imagem do Marquês Bento apareceu na projeção 5D. Seu rosto estava solene enquanto ele olhava para a pessoa com o manto de pele vermelha e branca e a coroa abaixo do dispositivo de comunicação mágico. Muito tempo sem ver. Majestade, o que acha do presente que lhe damos? Daniel, o rei de Cairo gritou. O que é isso? Este é um problema doméstico. Por que você arrastou o exército de Cronos para isso? O Marquês Bento sorriu gentilmente como um avô na casa e respondeu. De qualquer forma, tenho que encontrar uma maneira de sobreviver. Por favor, continue sendo o grande rei do Cairo. O comportamento calmo e composto do Marquês Benedito contrastava completamente com o de Daniel, o antigo rei de uma região, cuja testa estava franzida e seu rosto cheio de medo e raiva enquanto ele olhava para cima. O Marquês Benedito disse lentamente, em voz baixa, vamos ver se você vai ignorar a segurança de Cairo e me matar, ou ele protegerá Cairo enviando mais tropas para guardar a fronteira ocidental. Daniel parecia um pouco desgrenhado, olhos estreitados com uma expressão preocupada e assustada, mas a voz do Marquês Benedito permaneceu calma. Agora, por favor, considere cuidadosamente. Como rei de um país, espero que você tome uma decisão sábia. A imagem do Marquês Bento desapareceu do cristal mágico da comunicação. O rei Daniel, cheio de ira, juntou as mãos, pensando consigo mesmo. Marquês Bento, a pessoa que eu costumava chamar de tio muito próximo, agora me empurre, oh não, é levar todo esse reino à beira da destruição. Se interrompermos a guerra com Bento e os nobres para nos concentrarmos na defesa da frente ocidental, então Cairo ainda tem uma chance de continuar existindo, mas os nobres sobreviverão e se tornarão mais agressivos com o apoio de Cronos. Saia dos seus pensamentos. O rei Daniel ordenou imediatamente a Simão que contatasse Dmitri, com um olhar determinado, pensando, mesmo sendo um rei fraco e inútil, pelo menos os livros de história não me registrarão como um traidor. O rei Daniel informou a Dmitri que o Marquês Bento estava aliado ao Império de Cronos e que as rotas ocidentais haviam entrado em colapso. É só uma questão de tempo. É importante acabar com os nobres. Mas não podemos deixar o exército de Cronos correr solto. Dmitri respondeu a Daniel. Não podemos acabar com a rebelião de uma vez. As consequências serão muito sérias. Sua Majestade, estávamos prontos para lutar desde aquele momento decisivo. Seja o Conde Gregory ou o Marquês Benedito. Nada disso importa.
E se tivermos alguém de dentro? Inteligência para o inimigo. Agora vamos dar um passo para trás. Mas mais tarde, muitas pessoas terão que se sacrificar para seguir em frente. Dmitri ficou em silêncio. Olhou para o rei Daniel que estava em dúvida. Dmitri disse: Majestade, por favor, tenha confiança nos comandantes do Cairo. Se você me der um pouco mais de tempo, apenas 3 dias, exterminarei aqueles nobres e irei para a frente ocidental para deter o exército de Cronos. O rei Daniel respondeu com voz firme: Eu sei. 3 dias. Deve lidar com esses traidores. Cairo aproveitou a distração dos nobres para movimentar tropas à noite, bloquear sua retirada, e espere até que a magia defensiva da parede atinja seu limite. Dmitri disse aos seus soldados: A magia da parede atingiu seu limite. Amanhã, atacaremos a última onda. Mas de repente, um passo se aproximou e uma voz gritou: Comandante, por favor, deixe-me ir primeiro. Por favor, me dê outra chance de provar minha lealdade. Dmitri sorriu de repente. Olhou diretamente para o Conde Fadius e respondeu: Quer provar que é útil? Não deixe que o passado atrapalhe seu progresso. Dmitri apontou para ele e disse em voz alta: Aquele que começou esta guerra é você, Conde Fadius, traidor da facção nobre. O Conde Fadius rosnou, olhos ardendo de determinação: Eu darei tudo de mim. No dia seguinte, os nobres soldados estavam demonstrando orgulho, porque ontem foi apoiado pelo Império de Cronos. De repente, ouvi passos se aproximando. Ele ficou em frente à parede observando. Ele disse para si mesmo: É hora de retribuir a confiança do meu mestre. Um fogo ardente se acendeu nos seus olhos. Eu sou Félix da Torre Fênix. Todo o corpo de Félix tremeu. Ele está trabalhando duro. E iniciar o movimento. Queimar. Um comandante estava rindo alegremente. Mas de repente ele ouviu um som. Imediatamente se virou para olhar. Os soldados gritaram em pânico. O que é? Olá, pessoal. O corpo inteiro de Flex estava queimando. Ele constantemente lançava ataques de fogo para queimar o inimigo. Cada ataque que ele faz, deixando o inimigo ainda mais em pânico. Percebendo a situação cada vez mais terrível, o comandante gritou apressadamente: Correr! Viu o muro desabar. O Conde Fadius gritou: Soldados, me siga! A todo custo! Temos que esmagar esses traidores. Neste momento, na parede, os soldados perceberam. O Conde Fadius e seu exército estavam se aproximando. Eles imediatamente apontaram seus canhões para o corpo do Conde e gritaram alto: Morrer! Mas com flexibilidade e coragem. O Conde Fadius desviou do tiro fatal. Fadius ousa enfrentar coisas que outros sempre evitariam. Ele aceita todos os riscos. Prove constantemente seu valor por meio de ações corajosas e atraentes. Ao contrário de outros nobres, ele assumiu um risco com essa escolha. Ousa enfrentar o perigo para provar sua coragem e diferença. Embora ele pudesse estar em segurança nos bastidores, mas escolheu enfrentar o perigo de frente, após uma batalha feroz. O Conde Fadius sentou-se com um baque. Suspirar e pensar: Meu trabalho aqui terminou. De agora em diante é a vez de Roman Dmitri. Neste momento, Dmitri marchou em direção ao inimigo. Ao ver isso, os soldados inimigos entraram em pânico e gritaram: O demônio de Cairo apareceu. Pare Dmitri rapidamente. Usar qualquer meio. Mate-o. Ao ouvir o título demônio, Dmitri não pôde deixar de se sentir animado. Demônio. Legal, gostei desse título. Um comandante do Cairo estava no muro. Entrou em pânico e gaguejou diante da situação. O demônio Cairo não conseguia acreditar. Diante de seus olhos, Dmitri estava lá orgulhosamente. Destruiu todos os soldados. Neste momento, na facção nobre, o som da transmissão mágica soou. Oh não, isso é um grande problema. A parede foi violada. A magia defensiva falhou. Os soldados das grandes famílias estão sendo massacrados somente por Dmitri. Fujam rápido. Os rostos dos nobres estavam pálidos, aterrorizados pela situação. Dmitri obteve a magia da comunicação e usou um tom ameaçador para falar com os nobres. Escutem, Marquês Benedict e vocês, traidores. Não vou deixar vocês viverem em paz. Preparem-se para encarar o fim. Mesmo que vocês se ajoelhem e chorem até suas lágrimas secarem, eu também destruirei todos vocês por traição. Nós nos encontraremos em breve. Ao ouvir isso, o rosto do Conde Benedito empalideceu. O tempo gradualmente retornou ao passado, para 10 anos atrás. Um rei sentou-se em seu trono e falou: Não podemos começar uma guerra com o Império de Cronos, porque o povo sofrerá mais. Ao ouvir Daniel dizer isso, um homem com cabelos platinados que estava ajoelhado no chão também falou rapidamente: Mas, majestade, não o deixando falar por muito tempo. Daniel disse: Você pode dar um passo para trás agora. O passado parecia aparecer. Anteriormente, Cairo não conseguia tomar decisões rápidas porque o rei era incompetente. São mostradas imagens de duas facções opostas. Então, os imperialistas se aliaram a Valhalla e Cronos. Eles expandiram sua influência e superaram com sucesso o poder de Cairo.
A narrativa continua no funeral da irmã do Marquês Benedict. Naquele funeral, os sussurros continuaram soando. Ouvi dizer que a doença dela foi passada da família Benedict, certo? Alguém mais acrescentou. No entanto, neste pequeno reino, ninguém podia salvá-la. Os sussurros não pararam, mas ficaram mais altos. Se usarmos a tecnologia avançada do Império, ela pode sobreviver. O murmúrio fez o Marquês derramar lágrimas de arrependimento. De repente um pensamento surgiu em sua cabeça. Um pensamento apareceu na mente do Marquês Benedict. Se isso continuar, Cairo ficará bem. O Marquês não conseguiu manter a compostura e ficou no meio do salão e gritou. Eu não confio mais na família real Cairo. É hora de eu estabelecer poder para mim mesmo. Suas palavras fizeram todos os olhares se voltarem para ele. Ele não hesitou em continuar falando para colocar Cairo em seu devido lugar. Como se visse o apoio de todos ao seu redor, ele demonstrou sua retidão e gritou alto, nobres de Cairo, sigam-me, fazendo com que todos levantassem as mãos em uníssono, como se aplaudissem sua bravura e, junto com isso, seu apoio. E este foi o começo da formação da Aliança Nobre. De lá, ele subiu ao poder, mas as coisas deram errado, e com o tempo, o objetivo original gradualmente se desviou. O Marquês Benedict começou a ansiar por tomar o trono. Agora, esse simples pensamento fez o Marquês coçar a cabeça e se perguntar, que passo errado eu dei para sofrer essa consequência? Ao mesmo tempo, a imagem de um jovem com um nome claro surgiu em sua mente, Roman Dmitri. Isso fez cair em pensamentos profundos novamente. Agora, ele controla tudo. Cairo se tornou insignificante. Esses pensamentos continuavam passando pela sua cabeça, fazendo-o cerrar os dentes. Se isso continuar, então o único resultado para ele é a morte. Esse pensamento pareceu tomar conta de sua mente, fazendo-o se levantar e ordenar seus subordinados. Preciso recuar para salvar minha vida, então pedir ajuda ao Império de Cronos para reverter a situação. Sem parar por aí, ele falou novamente, vamos fazer isso rápido, a nobre aliança acabará se formos pegos. Ouvi-lo dizer isso fez todos correrem tão rápido quanto um raio. Então, de repente, uma cena apareceu diante de seus olhos que o deixou aterrorizado. Diante de seus olhos estava a imagem de uma pessoa caída no chão, com sangue escorrendo em uma poça. A lâmina da espada perfurou a pessoa, fazendo com que o sangue fluísse continuamente, junto com as palavras, muito lento. Estou esperando por você há muito tempo, Marquês Bento. Sua aparência o assustou e ele imediatamente ordenou que seus soldados lutassem. Soldados, avancem e matem-no para mim. Aqueles soldados também não hesitaram em empunhar suas espadas e atacar por causa de suas ordens. Mas o medo permanece. O forte soldado protegeu o Marquês, mas assim que as palavras terminaram, uma espada o cortou, rápida como um raio. Kevin continuou avançando, derrubando-os um por um. No final, ele destruiu todo mundo. Ninguém teve tempo de contra-atacar. Os soldados só conseguiam gemer de dor, talvez porque a dor fosse tão rápida que eles não conseguiam dizer mais nada. O sangue foi drenado gradualmente, acompanhado de gritos de dor. Kevin, com um olhar de alegria, agarrou a espada e estrangulou o soldado, deixando apenas tempo para o soldado implorar, por favor. As cenas que se descortinaram diante de seus olhos deixaram o Marquês assustado, suando profusamente. O jovem ficou parado em meio a poças de sangue e cadáveres espalhados em sua direção, fazendo com que o Marquês gritasse apressadamente e fugisse. Ele correu em direção à porta, ofegante enquanto corria. Haha, quão fácil é isso? Chris saiu e disse friamente, aonde você está indo? Ele imediatamente culpou seus subordinados, mas pensou, que bando de pessoas inúteis. Enquanto ele pensava, um raio de espada passou, fazendo com que os soldados caíssem. Ele não teve tempo de reagir, apenas ficou ali parado, porque atrás dele havia pessoas que não respiravam mais, o cheiro de sangue era forte em seu nariz. Quando ele recuperou a compostura, ficou cheio de medo e saiu correndo, gritando alto, o que o fez virar a cabeça para olhar para aquela figura. Enquanto corria, o Marquês Benedict pensou, certamente farei isso. A porta se abriu, junto com a confiança de que ele poderia fugir vivo. Se eu conseguir sair dessa maldita situação, com certeza vou me vingar de você. De repente ele descobriu uma caverna. Ele não pensou muito e se escondeu na pequena caverna, o que o fez franzir a testa. O Marquês ainda estava escondido quando alguém falou, ele não pode escapar, procurem por mim em cada canto. O Marquês finalmente entrou. Ele abraçou o peito e tremeu, pensando que estava prestes a ter Cairo em suas mãos. Por causa daquele bastardo, tudo tinha virado de cabeça para baixo. Ele imediatamente cerrou os dentes e pensou, eu definitivamente vou me vingar, retribuir toda a humilhação que sofri hoje. De repente, uma voz atingiu seus ouvidos. Marquês Benedict, acabou. Aquela voz familiar o fez perceber que a pessoa era o Visconde Owen. O Visconde Owen caminhou lentamente em direção à caverna e disse, você correu até aqui para se esconder sem ver nada em comum? Quero dizer, desde o começo, não havia como você e eu escaparmos.
O som de passos se aproximando gradualmente fez com que o Marquês Benedito percebesse imediatamente que ele estava se aproximando dele. Ele sabia que ele estava ali? O Visconde Owen olhou para dentro da caverna e disse, você pode sair agora. Então ele disse com uma voz séria, seu bastardo, você acha que eu não sei que você está aí? Essas palavras o fizeram entrar em pânico e cobrir a boca. O Visconde Owen continuou a derramar lágrimas enquanto dizia distraidamente, eu acreditava que você era um comandante talentoso, então eu o segui. Você me decepcionou muito. De repente, uma espada atravessou seu corpo, fazendo tossir sangue e só conseguiu dizer, parece uma mão tocando o chão. Um homem com olhos raivosos se abaixou até a caverna onde ele estava escondido e disse, saia. O tempo parecia passar, um pé com um sapato, o outro descalço, arrastando-se no chão e a voz pedindo, depressa. O Marquês Benedito estava algemado e caminhando para a frente, onde quer que ele fosse, o som da voz de um cavaleiro soava, é o Marquês Benedito, seu bastardo, por que você está fugindo sozinho? Morra! Uma figura musculosa apareceu diante de seus olhos, forçando-o a se ajoelhar rapidamente no chão, mas ele ainda continuou gritando, isso é tão injusto, para este reino, eu contribuí tanto. E ainda assim você me trata assim? Ele continuou gritando e discutindo. Enquanto o rei inútil está sentado sem fazer nada, eu sou o líder talentoso que protegeu Cairo até este momento. Se fosse você, você seria capaz de se dedicar a tal rei. A voz não parou, mas se tornou mais intensa. O Império Cronos sempre esteve de olho nas fronteiras de Cairo porque dentro de Cairo há traidores. Diga-me, onde foi que eu errei? Ouvi-lo dizer isso fez olhar para ele com uma cara séria. Roman também respondeu a ele, não estou dizendo que sua decisão naquela época foi errada, talvez graças à dependência do Império, Cairo sobreviveu naquela época. Então ele continuou, mas olhe para trás. Agora, o que você conseguiu? Mesmo sendo um oficial de alto escalão, você ainda percebe que a ordem do poder não mudou, então o que você está fazendo agora não é pela segurança deste reino, mas por sua própria ambição maior. Ouvindo essas palavras, ele não teve como refutar, apenas proferindo algumas palavras, eu. Se você realmente quer ajudar os pobres, não há nada de errado, mas o fato é que você está cuidando de si mesmo. As palavras pararam por alguns segundos. Ele imediatamente mostrou um olhar frio e mortal e disse, para realizar sua ambição, quem mais você quer sacrificar? Agora ele não tinha mais nada a dizer em resposta, então ele só podia levantar a voz e implorar, por favor, me perdoe. Estou disposto a fazer qualquer coisa pela família real. Ah, não, pela família Dmitri de agora em diante. Ele não lhe deu chance de falar, é tarde demais. Um golpe de espada em seu pescoço fez o sangue jorrar, acompanhado por sua voz, este é o seu fim. Como se estivesse na memória, a narrativa surgiu, um homem que já foi o grande herói de Cairo, um homem que já possuiu o que era chamado de poder absoluto. Mudança de cena, família real do Cairo. Aplausos subiram. Nós vencemos. Um homem curvou-se respeitosamente diante do rei e disse, Roman Dmitri destruiu o Marquês Benedito. Faz o imperador pensar. Ele fez isso. Mas o imperador parecia pensar racionalmente. Mas agora não é hora de ficar feliz com isso. Cronos está fazendo movimentos estranhos. O imperador imediatamente agarrou a palha salva-vidas e imediatamente ordenou, reporte-se a Roman Dmitri. O pôr do sol apareceu gradualmente, acompanhado por uma voz dizendo, eu definitivamente conferirei o título mais alto por este feito. Proteger a fronteira ocidental. Na terceira linha de defesa, na frente ocidental, o mensageiro mágico soou anunciando, por ordem de sua majestade. Em 3 dias, devemos suprimir a revolta na frente ocidental. Roman Dmitri trará tropas, tentará resistir. Uma voz soou, falando suavemente com Flora. Ela adivinhou corretamente, voltando-se para a personagem Flora. Ela era uma pessoa famosa e bem conhecida na frente ocidental. Após conhecer Roman, ela deixou Florença e se matriculou na Royal Academy. Aqui ela aprendeu táticas e se tornou voluntária na frente ocidental. E então, ela se tornou a primeira oficial mulher de Cairo. Embora seus oponentes não fossem comuns, com suas ideias únicas, ela provou sua habilidade e foi reconhecida por todos. O capitão da equipe de oficiais, Barão Noel, não pôde deixar de ser cético. Como os rebeldes podem ser derrotados em apenas 3 dias? Precisamos nos preparar para uma longa batalha. Só usar o portão de aceleração levará de 1 a 2 dias de viagem. Como vencer a tempo? O Conde Vandenberg, comandante da frente ocidental, também concordou. Com a situação atual, era impossível destruir o inimigo tão rápido. No entanto, Flora falou calmamente. Eu acho o contrário. Se Roman tivesse planejado 3 dias, esta batalha não durará mais do que 5 dias. O Conde Vandenberg perguntou surpreso. Como você pode ter tanta certeza? Flora respondeu. Olhos afiados. Na minha experiência, Roman não é alguém que julga as coisas com base nas emoções.
Além disso, a equipe de Cronos também está sob pressão de tempo. Eles precisam capturar o Cairo antes que o apoio a Bento desmorone completamente. Então, agora eles só tinham um caminho restante. Ela continuou a desenhar um diagrama de ataque. Inicialmente, eles lançarão ataques corpo a corpo para intimidar seus oponentes. Mas durante esse tempo, se quisessem vencer rapidamente, eles definitivamente teriam que usar magos de combate. Precisamos entender o movimento deles. O Império tem 7 torres mágicas, e precisamos destruir esses mágicos se quisermos vencer. Os mágicos geralmente deixam aberturas ao lançar feitiços, então eles escolhem uma distância segura. Precisamos adivinhar o local corretamente e montar uma armadilha mágica. Mas o Conde Vandenberg retrucou: impossível. Não sabemos a localização, e o mágico detectará a armadilha. É por isso, enfatizou Flora. Precisamos de um mestre espadachim para se juntar a nós. Ele viajará com o exército para todos os lugares. Dessa forma, nós localizaremos os magos inimigos. O papel do mestre espadachim é fundamental. Eles emitirão a aura no nível mais alto, interrompendo o ambiente ao redor, tornando impossível para o mago detectar humana. Neste momento, Rodvel abaixou a cabeça silenciosamente enquanto ouvia Flora falar. Flora continuou com um olhar perplexo. A questão é quem concordará em ser o mestre espadachim e liderar, porque as chances de sobrevivência são muito pequenas. Ao ouvir isso, todos ficaram perplexos e com medo. Rodvel falou de repente. Eu vou, deixe-me assumir a liderança. A sala de repente ficou tensa. Todos olharam para Rodvel surpresos. Finalmente, o Conde Vandenberg decidiu que Rodvel Dmitri seria o único a liderar a investida nesta batalha. Nas paredes, Flora conhece Rodvel e fica curiosa. Por que você escolheu um trabalho tão perigoso? Rodvel respondeu com os olhos cheios de determinação. Romano Dmitri, meu irmão mudou. É difícil aceitar, mas não posso negar. Então, eu farei qualquer coisa para superá-lo. Flora olhou para Rodvel, sorrindo levemente. Boa sorte. Tente sobreviver e retornar. Finalmente, o dia da batalha decisiva chegou. Rodvel levantou sua espada e gritou. Eu sou Rodvel de Cairo. Eu quero desafiar o Império de Cronos. Ele suspirou e pensou consigo mesmo. Talvez hoje eu morra e de agora em diante é uma questão de vida ou morte. O espadachim de 3 estrelas sem classificação Osper, respondendo ao desafio de Rodvel. Eu sou Osper, eu serei seu oponente. A batalha começou. Em Cronos, é completamente diferente de Cairo. Um lugar onde 3 estrelas eram o suficiente para obter uma classificação. Osper atacou Rodvel continuamente. Cada golpe era como um furacão, fazendo-o sentir o poder avassalador. Ao mesmo tempo, os soldados de Cronos aplaudiram Osper. Mate! Os gritos e risadas estimularam Osper a agir de forma mais agressiva. Os olhos de Rodvel mostraram uma determinação inabalável, mesmo sabendo que não poderia ter a mesma força que seu irmão Roman. Mas ele se recusou a desistir. Lute até o último suspiro. De repente, ele bloqueou a espada de Osper e descobriu o ponto fraco do oponente. Porém, para dar o golpe final, ele deve aceitar sacrificar seus olhos ou então será derrotado. Rodvel colocou toda a sua força no golpe final. A espada girou como um redemoinho de morte, cortando o corpo de Osper em 2. O sangue jorrou, manchando o chão de vermelho, e Osper desmaiou para o choque dos espectadores. Rodvel sorriu, um sorriso cheio de dor, mas também cheio de vitória. Saia do Cairo, bastardos! Retornando da batalha feroz agora mesmo, Rodvel caminhou para dentro com passos pesados. O sangue encharcou sua armadura, ferida aberta no braço. Apesar de seu corpo estar dolorido, seus olhos ainda estavam cheios de preocupação. Nosso plano foi bem sucedido? Do lado oposto dele estava Flora, encarando a aparência forte de Rodvel. Ela gentilmente respondeu, sim, definitivamente. Ouvindo essa confirmação, Rodvel deu um suspiro de alívio. Ver Rodvel com essa atitude também fez os olhos de Flora se encherem de admiração. Do outro lado, um homem com uma aura majestosa. Ele era o comandante Cronos. A condessa Fábio tinha uma expressão fria no rosto. Fábio ordenou decisivamente, magos, preparem-se. Imediatamente todos obedeceram rapidamente e se reuniram. Eles são mágicos de guerra. A atmosfera na fortaleza da frente ocidental ainda era extremamente pacífica, como se não houvesse sinal da batalha que se aproximava. Vandenburgo caminhou até Flora e perguntou, Flora, quando você vai detonar essa armadilha mágica? Ela respondeu calmamente, detoná-la muito cedo pode dar a eles mais tempo para se prepararem. Não podemos matar todos esses magos de uma vez, se nos afastarmos mais de 300 metros da armadilha. De acordo com o plano a margem de erro é de apenas 100 metros. Então Flora continuou pensativa. Quanto mais mana você invocar, maior a chance de sucesso. Detonar a armadilha naquele momento fará com que os magos fiquem incapazes de lutar devido à perturbação de mana. Vandenburgo entendeu a intenção de Flora depois de ouvir isso. Então ele respondeu, eu sei. Você dará o sinal. Então, os magos de guerra de Cronos começaram a restaurar seu poder mágico em preparação para o ataque. Todos os magos estavam extremamente focados.
usando toda a sua força para lançar seus feitiços, mas ninguém poderia esperar a armadilha que Flora havia armado. Quando chegar a hora, Flora imediatamente gritou para Vanderburg, dizendo-lhe para fazer isso imediatamente. Vanderburg obedeceu rapidamente, ordenando aos seus soldados, deixem explodir. Assim, os magos de guerra de Cronos foram explodidos pela armadilha mágica sem tempo para reagir. Essa enorme explosão destruiu com sucesso todos os magos de guerra de Cronos. Fábio presenciou a cena e se levantou, repreendendo aqueles pirralhos travessos. Imediatamente, Fábio ordenou em voz alta aos soldados de Cronos, ouçam-me. Com a raiva fervendo dentro de si, Fábio ordenou o ataque. Que aqueles sonhadores que pensam que podem lutar contra nosso império de Cronos saibam o que significa ter um império. Imediatamente, todos os soldados obedeceram a ordem e avançaram. Seus espíritos estavam altos, gritando atacar. Este lado também não estava muito atrás. Os soldados inimigos também estavam usando toda a sua força para empurrar o inimigo para trás. Eles gritavam, bloqueie, empurre esse cara para longe. Assim que um soldado subia na fortaleza, ele era imediatamente atingido por uma flecha na cabeça e caía no local. Assim, os soldados de ambos os lados lutaram continuamente. Aqueles que subiram foram abatidos. Aquela flecha foi disparada por fora. Ela encorajou seus soldados em voz alta. Não perca o foco. O inimigo perdeu seu mágico. Os que têm vantagem nessa guerra somos nós. Não deixem que eles nos empurrem para trás. Nossas famílias no Cairo estarão em perigo se essa frente ocidental entrar em colapso. A batalha continuou até o dia seguinte. O Império de Cronos, que tinha potencial para capturar a cidade imediatamente, foi derrotado até esse ponto. No terceiro dia, o exército real e Romã Dimitri chegaram à frente ocidental. Romano comandava todo o exército. Repeliu completamente o exército de Cronos. Depois que a batalha terminou, todos se reuniram em uma pequena sala. Vanderburg exclamou, foi maravilhoso. Em apenas um dia, ele derrotou os rebeldes. Depois, ele deu um suspiro de alívio, colocando a mão no peito como se para mostrar gratidão. Graças a você, agora podemos respirar aliviados. Agora então, antes que Vanderburg pudesse terminar sua frase, Romã Dimitri interrompeu friamente. Ainda não, reúna suas forças imediatamente. Vanderburg se sentiu extremamente confuso após ouvir isso. Então perguntou, qual é o problema? A facção nobre que estava por trás do ataque de Cronos também foi capturada. O ataque deles falhou, então eles recuarão imediatamente. Posso perguntar por quê? Romã Dimitri imediatamente apontou para o mapa e respondeu, o inimigo invadiu o território de Cairo. Devemos mostrar uma atitude diferente, não podemos continuar a nos acostumar a ser oprimidos por Cronos desse jeito. Depois de explicar, Romã Dimitri repetiu mais uma vez, Sua Majestade me deu autoridade total neste assunto. Convoque os soldados e prepare-se para abrir os portões da cidade. Nós os enviaremos de volta ao Império. Nós os expulsaremos. Rodvel ficou ali e viu Romã Dimitri assim, sentindo-se surpreso, pensando em seu coração, o Romã que eu lembro é apenas um cara inútil vivendo em uma concha, completamente diferente da pessoa diante dos meus olhos. Ele frequentemente é arrastado para longe depois de brigas em pubs. Enquanto olhava para Romã Dimitri, Rodvel perguntou silenciosamente, mas como uma pessoa pode mudar tanto em tão pouco tempo? A voz e o rosto de Romã não são os mesmos de antes, mas definitivamente é ele. Rodvel então ponderou, eu vivi na frente ocidental, esperando apenas elevar a reputação da família. Mas em um momento, tudo o que conquistei se tornou sem sentido. Todos me chamavam de futuro de Dimitri, mas, na realidade, eu não era nada. As emoções de Rodvel estavam extremamente misturadas neste momento. Ele ainda não entendia o porquê e continuava se perguntando, por qual razão até agora. Assim, Rodvel apenas ficou em silêncio e silenciosamente observou seu irmão, Romã Dimitri. Então, Noel perguntou de repente, se matarmos o exército de Cronos, o que Cairo ganhará? Flora também falou, acrescentando que os soldados na frente ocidental estavam lutando arduamente nos últimos dias. Abrir os portões da cidade agora seria como buscar a morte. Capítulo 105. A tela exibia a imagem do Barão Charlon, o responsável pelos negócios estrangeiros. Ele não se sentiu feliz em seu coração quando anunciou que a revolta em Cairo pelo Marquês Benedito havia sido suprimida e resultou em fracasso. Charlon estava tendo uma conversa mágica com Fábio. Ele continuou a lembrar que o exército imperial estava agora marchando para a frente ocidental contra o Império. É melhor você recuar, Conde Fábio. Fábio ficou bravo ao ouvir isso e repreendeu. Marquês Benedito, aquele homem miserável. Fábio ainda não conseguia controlar sua raiva e gritou com Charlon. Passamos muito tempo nessa frente ocidental. O Barão Charlon respondeu. Agora você me diz para simplesmente recuar. Embora nosso último ataque tenha falhado, ainda podemos continuar atacando. Com minha honra militar, não posso me permitir recuar tão vergonhosamente. Depois de receber o peso da ira de Fábio,
Charlon não sabia mais o que dizer. Ele só conseguiu abaixar a cabeça e responder: não entendo o que você está pensando agora, mas o Império Cronos está concentrando muitas tropas para atacar o sul e os reinos vizinhos. E agora, Conde Fábio, se perdermos essa tropa no oeste, isso afetará o moral de todo o exército em outros campos de batalha. Portanto, pelo bem de todo o exército, pense bem antes de decidir. Depois de ouvir esses lembretes de Charlon, Fábio ainda estava bravo, mas tentou cerrar os dentes e suportar. Finalmente, Fábio concordou e respondeu: tudo bem, eu entendo o que você quer dizer. Reunirei o exército amanhã de manhã e farei com que toda a equipe recue em segurança. No dia seguinte, muitos soldados estavam reunidos no chão. Alguém relatou: Senhor, deixei uma pequena força como batedores, caso o exército nos ataque. Fábio ouviu, mas ignorou e respondeu: isso não é necessário. Jaden atrás dele sentiu-se extremamente surpreso e disse: sim. Vendo que Jaden não entendia suas intenções, Fábio se virou, cerrou os dentes e explicou: se eles ousarem atacar e perseguir nosso exército, eu serei ainda mais grato a eles. Naquela época, terei a oportunidade de lutar e derrotar o exército deles, e ocupar esta frente ocidental. Quando Fábio terminou de falar, de longe, viu-se a silhueta de outro exército se aproximando. Um dos soldados de Fábio virou-se surpreso e exclamou em pânico: são eles, são Vanderburg e Flora vindo direto em nossa direção. O espírito deles é avassalador. Um soldado se adiantou para relatar a Fábio: comandante, o inimigo apareceu nos perseguindo. Eles avançaram por trás e estão quase em cima de nós. O rosto de Fábio pareceu mostrar surpresa ao ouvir essa informação. Ele se perguntou: o quê? Então, Fábio sorriu presunçosamente e disse para si mesmo: eles vieram prestar suas homenagens? Seu exército do Cairo cometeu um erro grave. Não tenho medo de você recuar. Imediatamente, Fábio usou todas as suas forças para gritar bem alto e ordenar a todos os soldados: escutem, todos se preparem para enfrentar os bastardos do Cairo. Então Fábio foi embora. Ele continuou repetindo: todos atacam. Quando Fábio terminou de falar, dois exércitos poderosos se enfrentaram ao mesmo tempo. Ambos os lados possuíam números enormes de soldados e estavam determinados a destruir o outro. Na noite anterior, na mesa de conferências de Roman Dmitri, Rodvel, Vanderburg, Florenoel, junto com Roman Dmitri, falaram na frente de todos: parece que estávamos certos. Todo o exército de Cronos nesta frente ocidental recuou. Agora é hora de contra-atacarmos. Roman Dmitri então explicou suas intenções. O plano de ataque é bem simples. Como o tempo de preparação para a retirada é urgente, eles não poderão recuar rapidamente. Dividiremos nossas tropas em dois lados. Um lado atacará por trás, o outro lado atacará direto no centro do inimigo. Rodvel e eu lideraremos o ataque direto no centro do inimigo. Quanto ao Conde Vanderburg, ele liderará o ataque com Flora, perseguirá por trás e atrairá a atenção deles. E assim, haverá pessoas atacando pelo meio e também haverá pessoas atacando por trás. Depois de ouvir Roman Dmitri apresentar seu plano, Noel exclamou: seu plano era muito bom e simples. Então ele se perguntou: mas se dividirmos nosso exército em dois, ele ficará mais fraco, especialmente sem você liderando os soldados atrás. Roman Dmitri interrompeu Noel antes que ele pudesse terminar sua pergunta e respondeu: você está certo, mas não se preocupe, quando a situação no meio se estabilizar, eu enviarei pessoas para a retaguarda para dar suporte. Portanto, você pode ficar tranquilo e seguir o plano. Nossas forças serão responsáveis por derrotar o exército imperial. Roman Dmitri estava extremamente confiante em sua estratégia, afirmando que quando dividimos nossas tropas dessa forma, será difícil lidar com elas. Naquela época, teremos vantagem em táticas e também em moral. Nosso exército definitivamente vencerá esta batalha. De volta à realidade, já havia soldados caindo. Jaden testemunhou a cena. Seu rosto escureceu e ele gritou alto: seus bastardos, todos se acalmem. Jaden segurou a espada firmemente em sua mão, então gritou alto para todos ouvirem: nosso oponente é o exército Cairo. Como eles podem lutar contra o poderoso exército do Império Cronos como nós? Vocês fiquem calmos e lutem. Depois desta palavra motivadora de Jaden, todos estavam mais confiantes e lutavam com todas as suas forças. O som de matança ecoava por toda parte. Neste momento, Fábio, vendo que a situação parecia desfavorável, ficou extremamente preocupado e pensou consigo mesmo: não parece bom. O exército de Cairo, depois de reunir todas as suas tropas, fez algum progresso tático. E agora, com a chegada do recém-chegado exército real, parece que estamos em apuros. Logo depois, Fábio também gritou alto para encorajar todos os seus soldados: todos permaneçam firmes na batalha. Vamos mostrar a eles nossa força. A situação naquela época não era como a do lado de Vanderburg, onde havia caos e luta. No meio, um massacre estava acontecendo com o exército imperial de Cronos. Os soldados imperiais estavam impressionados com o que estava acontecendo diante de seus olhos. Eles exclamaram: impossível! Como um grupo de soldados deles pode irradiar uma aura tão forte?
Imediatamente, com apenas alguns golpes, nossos soldados derrotaram com sucesso inúmeros soldados imperiais de Cronos. Enquanto a batalha acontecia em grande caos, Roman, Dmitri e Rodvel também vieram cavalgando. Rodvel não conseguia acreditar no que via. Ele exclamou surpreso. O que está acontecendo? Acho isso difícil de acreditar. Rodvel se perguntou em seu coração. O poderoso exército imperial agora está sendo completamente dominado pelo exército de sua própria família? E assim, diante dos olhos de Rodvel estava uma cena de soldados tentando destruir seus inimigos decisivamente. Rodvel achou isso ainda mais inacreditável. Ele franziu a testa e pensou consigo mesmo, esses soldados não são nada especiais, eles parecem muito normais. Mas no campo de batalha, eles lutam como se fosse terra de ninguém. Rodvel então voltou seu olhar para Roman Dmitri ao seu lado e se perguntou, tudo isso se devia ao treinamento de seu irmão? Rodvel recordou a lembrança da noite passada, quando seu irmão disse, amanhã você se junta a mim na batalha, então eu lhe mostrarei o preço daqueles que ousam tocar o povo da família Dmitri. Voltando à realidade, Rodvel ainda estava perdido em seus pensamentos sobre seu irmão Roman Dmitri. Naquela época, pensei que ele estava apenas me encorajando, mas agora sei que era verdade. De repente Roman Dmitri chamou Chris, ele estava ao lado dele e respondeu que sim. Roman Dmitri não disse muito, ele apenas disse a Chris, agora é a hora de fazermos como planejado. Você lidera as tropas para trás para ajudá-los. Chris ficou em posição de sentido ouvindo as instruções de Roman Dmitri. Então Roman Dmitri continuou, e nós avançaremos para impedir que eles recuem com segurança. Rodvel ficou horrorizado ao ouvir essas palavras, mas não disse mais nada. Chris obedeceu imediatamente e respondeu que sim, então ele liderou seus soldados e gritou, Esquadrão 2, sigam-me. Rodvel ainda estava muito assustado com a ambição do irmão. Ele realmente queria destruir todo o exército imperial? Por outro lado, em algum lugar os soldados ainda estavam lutando arduamente. Alguém salvou a vida do soldado quando ele foi descuidado e não protegeu suas costas. Foi Flora quem usou sua flecha para matá-lo. Estamos sendo encurralados por eles. Parece que a situação não é boa. Pensando bem, ela imediatamente se virou e gritou, comandante. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Vanderburg entendeu e respondeu, eu sei. Basta seguir o plano pré-determinado. Imediatamente depois disso, ele levantou a mão e gritou alto, e todo o time levantou escudos para se defender. Eles obedeceram rapidamente, ergueram uma parede de escudos resistente e gritaram juntos, parede de escudos. Vendo os soldados do outro lado de repente erguerem seus escudos enquanto lutavam, os soldados do Império de Cronos acharam estranho. O que esses caras estão fazendo? Por que eles estão erguendo seus escudos enquanto lutam? Eles estão tentando se defender? Um lado se defendia enquanto o outro tentava destruir a parede de escudos para atacar. Vanderburg ficava lembrando-os por trás para tentar bloqueá-los de avançar. Tudo o que eles tinham que fazer era ganhar algum tempo. Enquanto tentavam bloqueá-los, um grupo de soldados se aproximava de longe. Vanderburg viu isso e ordenou a todos os soldados, os reforços chegaram, baixem os escudos e comecem a lutar. Essa é a vanguarda liderada por Chris. Eles estão correndo com todas as suas forças. Vamos mostrar a eles o poder do exército da família Dmitri. Nos olhos de Chris havia determinação. Ele cerrou os dentes e avançou para a batalha. Com apenas alguns socos básicos, Chris conseguiu mandar vários soldados para o inferno. Flora ficou atrás e viu a demonstração de poder de Chris e exclamou, este é realmente o exército de Roman. Só que um grupo de soldados de elite mudou completamente a situação. De repente, de algum lugar, um pé pisou furiosamente no chão e gritou, vocês, idiotas, saiam da frente, afinal ele é o espadachim de 3 estrelas do Império de Cronos. Ele gritou com grande raiva, deixe-me confrontá-los. Infelizmente, apenas alguns segundos após aparecer, o espadachim de 3 estrelas do Império Cronos foi decapitado por Chris. Chris pensou consigo mesmo, mas este é o meu momento. Os olhos de Chris brilharam com poder. Ele disse a si mesmo, este é o momento de mostrar minha força no campo de batalha, este é o momento. Entre o exército imperial de Cronos, no mar de pessoas lutando loucamente, sozinho cercado por tropas inimigas, Roman Dmitri é como uma parede forte. Qualquer um que se adiantasse para atacar era arremessado para longe por um de seus golpes. Cada um dos golpes de Roman Dmitri era gentil, mas poderoso, derrubando cada inimigo com facilidade. Com os olhos cheios de determinação feroz, Roman Dmitri estava determinado que, aos seus olhos, não havia nada mais importante do que vencer a todo custo. Diante dessa cena brutal, Fábio ficou atordoado, como se não pudesse acreditar no que via e exclamou, como isso pode ser? De repente alguém o chamou, comandante. Um soldado se adiantou para relatar que nosso exército de retaguarda também estava sendo atacado. Estávamos em desvantagem. Se continuássemos assim, todo o nosso exército entraria em colapso. Não importa quão terrível seja a situação. Fábio ordenou calmamente. Sua voz ecoou pelo campo de batalha.
O exército inteiro lidará primeiro com aquele bastardo romano. Quando ele for destruído, o exército deles entrará em colapso automaticamente. Um sorriso desdenhoso cruzou os lábios de Roman Dmitri. Ele olhou diretamente para Fábio, seus olhos cheios de desafio. Com um movimento rápido como antes, Roman Dmitri avançou em direção à multidão de soldados como uma rajada de vento. Ao testemunhar esta cena, Fábio ficou surpreso e um pouco assustado, pensando consigo mesmo. Aquele louco desgraçado está planejando arriscar a vida passando por todo o meu exército para vir aqui e me derrotar? No momento em que Roman Dmitri estava prestes a se aproximar de Fábio, uma voz fria soou. Seu bastardo, pare! Uma figura surgiu, bloqueando o progresso de Roman Dmitri. Esse é o Cavaleiro da Espada Imperial de 4 estrelas, Cronos. Gustavo. Ele gritou com raiva. Seu adversário hoje serei eu. Assim, Gustavo e Roman Dmitri entraram em um confronto direto. Gustavo estava em 78º lugar no ranking dos 6 palácios e em 35º em todo o Império. Cronos viu Gustavo parado na sua frente. Roman Dmitri secretamente avaliou que esse cara era bem forte. As espadas de Roman Dmitri e Gustavo se chocaram, fazendo um barulho alto e metálico. De repente, Gustavo saltou para trás, criando uma distância segura. Então, Gustavo cerrou os dentes e apontou a ponta afiada de sua espada direto para o peito de Roman Dmitri. Seus olhos ardiam com fogo, como se ele quisesse despedaçar seu oponente. Nesse momento, atrás de Roman Dmitri, apareceram 2 soldados erguendo suas espadas, preparando-se para atacá-lo. Com um reflexo extremamente rápido, Roman Dmitri não virou a cabeça para trás, seus olhos olharam para trás, brilhando com um olhar frio e estranhamente calmo. Com um movimento gracioso, Roman Dmitri girou sua espada, criando um halo deslumbrante que destruiu simultaneamente os 2 soldados e feriu Gustavo. Diante desse ataque com tanta força de Roman Dmitri, Gustavo não conseguia acreditar no que via e pensou surpreso. Era inacreditável que ele fosse capaz de atacar e derrubar os soldados lá fora com apenas uma espada contendo aura. Gustavo olhou para Roman Dmitri, cujos olhos estavam cheios de determinação e vontade de conquistar tudo. Gustavo pensou consigo mesmo, este romano é mais perigoso do que sabemos. Se eu deixá-lo viver, esta guerra do Império estará perdida. Com sua determinação acesa, Gustavo começou a concentrar todas as suas forças. Ele estava perdido em seus pensamentos. Agora, mesmo que eu decida sacrificar minha vida, definitivamente derrotarei a futura ameaça ao Império. Neste momento Gustavo usou o método de queima de vida, seu corpo inteiro estava brilhando como se estivesse prestes a explodir. Um pequeno tornado se formou ao redor de Gustavo, levantando poeira e escombros. Formam uma cortina que obscurece a visão. Os olhos de Roman Dmitri se arregalaram de surpresa. Ele nunca tinha visto ninguém que pudesse manipular energia tão ferozmente. Olhando atentamente para Gustavo, Roman Dmitri percebeu que a aura era estranha. Era como se ele estivesse queimando sua força vital para aumentar sua força muitas vezes. A vida, que é o cerne de toda a vida, é limitada e não é o tipo de habilidade que pessoas comuns podem acumular por conta própria. Desde o nascimento, cada pessoa tem uma vida, que é a origem da vida para cada pessoa. É uma habilidade natural com a qual alguém nasce. Pensando no passado, houve uma época em que eu estava sentado no meu quarto lendo um livro. Roman Dmitri pensou consigo mesmo, já pesquisei esse problema nessa área antes. Nunca vi ninguém que pudesse queimar vida para aumentar a força dessa forma, mas depois de um período de pesquisa, passei a entender. De volta à realidade, agora na frente de Roman Dmitri não estão mais livros, mas Gustavo que na verdade está queimando sua vida. Ele não estava com medo algum, mas pensou consigo mesmo, se tivéssemos nos deparado com uma situação como essa antes, teria sido muito perigoso, porque não havia como lidar com isso. De repente, Gustavo lançou um golpe com toda a sua força em Roman Dmitri, que ficou ali sem fugir. A espada de Roman Dmitri bloqueou o ataque de Gustavo, o fogo engolfou os dois, mas Roman Dmitri permaneceu firme como uma rocha. Gustavo ficou aterrorizado ao ver Roman Dmitri não sendo ferido em nada após seu ataque com poder tão imenso, imaginando como ele poderia bloquear aquele ataque dele. Sem hesitar, Roman Dmitri dá o golpe final. Ele deu um passo à frente. Ele usou a técnica da espada do demônio celestial. Um golpe acabou com a vida de Gustavo. Ele não conseguia aceitar esse fato, então entrou em pânico e exclamou, não! E assim, Gustavo foi destruído por Roman Dmitri com o movimento mais aterrorizante. Uma fumaça preta cobria a área de batalha, obscurecendo a visão de todos. Os soldados ao redor pareciam congelados, ninguém ousava se mover. Um grito de horror ecoou. Oh não, Senhor Gustavo! Todos ficaram atordoados com a visão diante deles. Gustavo foi derrotado. Agora tudo o que restava era um corpo carbonizado caído no chão. E assim, Roman Dmitri se virou e foi embora, mas nenhum soldado ousou mais bloquear seu caminho. Sem hesitar, Roman Dmitri deu um passo à frente de Fábio e chutou a barriga do cavalo com força. Fábio foi jogado para fora das costas do cavalo, batendo com força no chão. Ele rugiu de raiva.
Mesmo estando em desvantagem diante de Roman Dmitri, Fábio não teve medo e continuou muito determinado. Você não pode me machucar, eu sou um nobre do Império Cronos. Conforme o tempo passava, Fábio ficava cada vez mais irritado. Ele gritava direto na cara de Roman Dmitri. Mesmo se estivéssemos no campo de batalha, você não pode matar um nobre como eu. Se você me matar, sua família inteira será caçada pelo Império e nunca terá paz. Assim que terminou de falar, a expressão de Fábio mudou completamente. Seu rosto ficou pálido e suor frio escorria como chuva. Roman Dmitri respondeu com uma voz calma. Você não precisa dizer isso, eu sei quais consequências minhas ações levarão. Roman Dmitri se aproximou lentamente, fazendo com que Fábio entrasse em pânico e recuasse, e implorou, me poupe, eu me rendo. Por favor, antes que ele pudesse terminar sua frase, Roman Dmitri sentiu-se enojado e gritou, chega. Um lampejo de raiva apareceu nos olhos de Roman Dmitri. Ele declarou friamente, agora acabou. Fábio entrou em pânico e pensou consigo mesmo, esse cara pretende me matar. Sem hesitar, Roman Dmitri desferiu um golpe decisivo no pescoço de Fábio, mandando-o visitar seus ancestrais. Do outro lado, atrás do exército imperial de Cronos, Vandenburg estava lutando, olhando para o céu e exclamou, isto é, uma explosão? Ele se perguntou enquanto observava a fumaça espessa que Roman Dmitri criou quando lidou com Gustavo. Atrás de Vandenburg, Chris falou para tranquilizá-lo e dizer para ele não se preocupar. Chris tinha total confiança em Roman Dmitri. Continuando, o jovem mestre saberia o que fazer, não precisávamos nos preocupar com ele. Ao ouvir essas palavras de Chris, Vandenburg se perguntou surpreso. Como ele podia confiar tanto no Sr. Roman? Então, um fogo de artifício verde apareceu no céu como um sinal. Alguém exclamou, aquele sinal significa que Roman teve sucesso. Neste momento, no reino de Cairo, Daniel estava sentado em sua cadeira colocada no meio do palácio. De repente, um soldado correu para informar Daniel. Após ouvir esta notícia, Daniel ficou extremamente feliz, sorriu brilhantemente e exclamou em seu coração. Meu Deus, os romanos conseguiram repelir o exército imperial? Depois houve uma conversa entre os dois. Alguém é extremamente falante. Acontece que eram Daniel e Vandenburg conversando um com o outro. Vandenburg anunciou com entusiasmo. Majestade, a batalha no oeste. Romano derrotou o comandante do exército do Império de Cronos, o Conde Fábio, forçando o exército restante do Império de Cronos a se render. Daniel perguntou com uma cara séria, então qual foi o dano do nosso exército? Vandenburg na tela também respondeu rapidamente. Graças à brilhante liderança e estratégia do Sr. Roman, nosso exército sofreu muito poucos danos, Majestade. Daniel ouviu isso e pensou consigo mesmo, ele deve ter mobilizado suas tropas de forma excelente. Daniel se virou e saiu, pensando consigo mesmo. A partir de agora, haverá um período de tempo em que nosso reino poderá descansar, sem nos preocuparmos com a invasão do Império. Então, Daniel levantou a mão e ordenou, vocês garantam a segurança dos prisioneiros do Império de Cronos, para que possamos ter uma vantagem na mesa de negociações com eles. Todos os assuntos relacionados à batalha devem ser organizados adequadamente e estar prontos para minhas ordens. Então todos obedeceram e responderam em uníssono. Entendemos, Majestade. Nas pastagens ocidentais, um mar feroz de fogo engolfou uma vasta pradaria, com fumaça preta subindo para o céu. O fogo ardia intensamente, tingindo todo o céu de vermelho, tudo estava envolto em fogo. Os corpos dos soldados que morreram em batalha estavam espalhados, queimados até ficarem pretos. Roman Dmitri também esteve presente aqui, diante dos soldados caídos. Ele colocou a mão no peito como se quisesse expressar suas condolências a eles. Então Roman Dmitri falou para lembrar, certificando-se de que os arredores estavam limpos. Uma pessoa ao lado dele respondeu, entendido. Um chamado suave veio de trás, cortando o silêncio e atraindo a atenção de Roman Dmitri. Atrás, Noel se aproximou lentamente e disse, posso incomodá-lo por um momento? De repente, Noel fez uma profunda reverência e disse sinceramente, peço desculpas por sempre me opor a você durante a última conferência de estratégia. Na frente de Roman Dmitri, Noel continuou, peço sinceras desculpas e agradeço. Senhor Roman, graças a você a fortaleza ocidental está segura. Roman Dmitri olhou para Noel se curvando para pedir desculpas e pensou, Noel, você é um bom homem. Pensando assim, Roman Dmitri respondeu, não, a confiança cega em uma pessoa é veneno no campo de batalha. São necessárias opiniões opostas para ver as coisas claramente. Noel apenas fez o que tinha que ser feito. Ouvindo essas palavras reconfortantes de Roman Dmitri, Noel se sentiu aliviado. O fardo foi aliviado, respondeu Noel, agradecendo pelo elogio. Então Noel se virou para olhar os soldados sendo escoltados para longe e se perguntou, agora que capturamos os prisioneiros, teríamos uma vantagem na negociação com o Império, mas Roman Dmitri rapidamente objetou, não. Roman Dmitri olhou para frente e continuou, a negociação não irá bem, o Império de Cronos nunca concordará em negociar conosco.
Eles são sempre os primeiros a invadir as fronteiras de outros países e depois concentrar suas tropas para oprimir aquele país. Só então eles fazem exigências. Absurdamente, quando discordam, eles aproveitam para atacar. Em conflitos entre nações, o motivo da invasão de outro país é de extrema importância. Mas mesmo assim, não tem sentido diante do poder absoluto. A imagem do imperador Cronos apareceu com poder avassalador, superando o imperador Cairo em 100 vezes. Então, Romã Dmitri continuou, o problema deles era que o reino de Cairo, um pequeno país, foi capaz de derrotá-los. Ao ouvir essas palavras, Noel ficou atordoado e perguntou, então o que devemos fazer? Romã Dmitri respondeu calmamente, para que o reino de Cairo continue, isso é algo que precisamos resolver. Romã Dmitri imaginou-se jogando uma partida de xadrez e disse, o primeiro lado a recuar será o que mais sofrerá, iniciaremos outra batalha na mesa de negociações. Certa manhã, no reino de Cairo, uma voz soou, como representante do imperador, ficarei ao lado de Cronos. Era o barão Chakron, do Ministério das Relações Exteriores de Cronos, conversando com Daniel. Ele disse com raiva, a razão pela qual o Império Cronos atacou Cairo desta vez foi por causa do pedido do Duque Benedite. Entretanto, após esse incidente, o Duque Benedite foi derrotado, então não havia mais necessidade de seguirmos esse pedido. Deixamos clara nossa posição imperial ao retirar nossas tropas. Chakron estreitou os olhos, seu tom cheio de ressentimento, como se quisesse colocar toda a culpa no Império Cairo. Mas o que Cairo fez em seguida? Ele não apenas atacou o exército de Cronos em retirada. Romano também matou o Conde Fábio e o comandante do nosso Império Gustavo. Esses são os talentos do nosso Império. Daniel sentiu que as palavras de Chakron eram irracionais, então ele se opôs. Estamos em guerra, então o que há de errado em matar o inimigo? Mesmo assim, Chakron respondeu sem rodeios, vocês estão errados. Chakron olhou diretamente nos olhos de Daniel, seu tom frio. Para ser justo, o Império de Cronos esperava ser compensado adequadamente. Daniel achou isso muito absurdo e não conseguiu evitar gritar bem alto. Cronos foi quem nos atacou primeiro. Daniel continuou irritado, dizendo que se isso continuasse, Cairo levaria esse assunto para a comunidade continental de nações. Ao ouvir isso, Chakron gostou dessas ameaças do pequeno Cairo, então ele sorriu com desprezo e respondeu, faça o que quiser. Cronos pode ser o alvo dos seus ataques, mas ele nunca aceitará negociações. De repente, Chakron mudou de ideia e disse, em vez disso, eu lhe darei uma escolha. Daniel não entendeu, então perguntou novamente, que escolha? Então Chakron deu sua condição, Romã Dmitri, queremos um de seus braços, o que surpreendeu Daniel. Chakron continuou, se ele viesse ao Império sozinho, oferecendo um braço, e se ajoelhar para se desculpar conosco, o Império não mais exigirá indenização por perdas. Se você recusar, haverá uma guerra total com Cronos. Daniel ouviu essa escolha e ficou momentaneamente sem saber como responder, com raiva e desespero crescendo em seu coração. As palavras de Chakron ainda são verdadeiras. Você tem 10 dias para decidir o que fazer. Não ser capaz de revidar deixou Daniel tão bravo que suas mãos tremeram. Ele pensou consigo mesmo. A fraqueza nos fez sofrer tamanha humilhação. Depois que a conversa terminou, atrás de Daniel, Beth gritou hesitante, meu rei. Então Beth disse muito preocupada, o Império de Cronos está tentando destruir Romã Dmitri, com medo de que esse dia se torne um perigo no futuro. Daniel ouviu isso e respondeu pensativamente, Romã Dmitri é o herói de Cairo. Todo mundo sabe disso, todos os cidadãos do Cairo sabem disso. Então Daniel disse com firmeza, se o abandonarmos para nos salvar, ninguém mais será leal ao reino, chame Romã Dmitri aqui. Os olhos de Daniel estavam determinados. Para não perder Romã Dmitri, discutiremos isso diretamente com ele. 2 dias depois, quando Romã Dmitri foi ver Daniel, ele foi informado sobre as condições do Império de Cronos. Então Daniel falou, a situação é assim, o que devemos fazer para lidar com isso? Romã Dmitri respondeu abaixo, se aceitarmos o pedido de Cronos, Cairo definitivamente se tornará uma colônia de Cronos. Romã Dmitri não ficou com medo nem fugiu, mas respondeu sem rodeios, eu mesmo irei ao Império de Cronos. E resolva isso. Por favor, envie-me ao Império como enviado. Ouvir o desejo de Romã Dmitri deixou Daniel um pouco atordoado. Imediatamente Daniel não conseguiu manter a calma e gritou alto. Não vou permitir, Cronos está tentando punir você. Daniel estava extremamente preocupado com Romã Dmitri, então ele disse que ir até Cronos nessa situação seria o pior cenário possível. Você poderia perder sua vida. A sala ficou em silêncio, todos se entreolharam, sem saber o que fazer. De repente, uma voz profunda soou, Majestade. Acabou sendo Visconde Fadius, um respeitado velho ministro com vasta experiência diplomática. Ele se curvou respeitosamente e disse, posso fazer uma sugestão? Daniel respondeu rapidamente, vá em frente. Fadius imediatamente disse, San Román claramente sabe como resolver esse problema. Ao se aproximar, Fadius continuou,
E o rei também acredita que é muito perigoso para Lord Roman ir ao Império de Cronos. Fadius então perguntou, então, não deveria haver alguém que pudesse provar a posição de Cairo em relação ao Império? Daniel ficou irado quando ouviu essas palavras. Então ele de repente percebeu, Conde Fádio, você está dizendo que será um mensageiro de Cronos. Fadius sorriu confiantemente e respondeu, exatamente. Ele fez uma reverência e acrescentou, representarei Cairo e provarei nossa posição diante de Cronos. Roman Dmitri estava ao lado dele, e Daniel pensou consigo mesmo. O Conde Fadius propôs uma nova abordagem. Talvez Fadius seja realmente o homem certo para o trabalho. Fadius é um dos principais políticos do Cairo. Ele sabe ler situações rapidamente e tomar decisões sensatas. Esse é seu forte. Embora ele fosse uma figura importante na nobreza, o fato de ele ter falado em nome de Roman mostrou sua determinação e lealdade. Depois de pensar, Daniel perguntou novamente, ir para o Império de Cronos pode ser uma ameaça à vida. Você está disposto a correr esse risco? Fadius não hesitou e respondeu rápida e claramente, farei o meu melhor para completar a missão. Daniel então se virou para Roman Dmitri e perguntou, o que você acha, Roman Dmitri? Naquela noite, no corredor deserto, sem nenhuma alma à vista, na frente estava Roman Dmitri, e atrás dele estava o Visconde Fadius. Roman Dmitri gritou, Fadius. Roman olhou diretamente nos olhos de Fadius, seu olhar cheio de dúvida. Você deve ter algum propósito em se voluntariar para ser um enviado. Fala, o que queres? Diante do ceticismo de Roman Dmitri, Fadius colocou a mão no peito e disse respeitosamente, não posso pedir que você confie em alguém como eu, mas através desta missão, quero lhe enviar uma mensagem. Fadius fechou os olhos e continuou, eu, Fadius, estou disposto a dedicar tudo a você, até minha vida por San Roman. Por favor, considere meu voluntariado para esta missão diplomática como uma forma de provar minha lealdade. Pensando em pessoas próximas a Roman Dmitri como Cris, Fadius acrescentou, não espero ser tratado como os espadachins sob o comando de Lord Roman. Sinta-se à vontade para me usar, Visconde Fadius, como um trampolim para o avanço. Roman Dmitri ouviu e pensou profundamente, sem responder imediatamente. Os olhos de Fádio ficaram mais determinados, então ele revelou sua ambição. Se você ficar do lado do Sr. Roman, eu me tornarei um símbolo de reforma e honra. Farei tudo para conseguir isso. Roman Dmitri apenas olhou para ele em silêncio e silenciosamente avaliou. A proposta do Conde Fadius é surpreendentemente direta. Como que para reforçar ainda mais suas palavras? Fadius imediatamente se ajoelhou diante de Roman Dmitri e disse respeitosamente, por favor, aceite-me. Ao ver Fádio ajoelhado diante dele, Roman Dmitri ficou parado, pensando consigo mesmo. Não, pelo contrário, quando ele podia dizer isso? Isso mostra que ele percebeu a natureza do relacionamento entre senhor e vassalo. Pensando nisso, Roman Dmitri sorriu com prazer e disse para si mesmo, quanto mais olho, mais satisfeito fico. Roman Dmitri o chamou alegremente pelo nome, Conde Fadius. Então Roman Dmitri afirmou com confiança, como meu homem, você terá tudo o que deseja. Poucos dias depois, de manhã cedo. Nessa época, a delegação diplomática do Cairo, liderada por Fadius, partiu em missão. Roman Dmitri está de pé. Depois de observar, ele se sentiu extremamente seguro. Seu rosto relaxou em um sorriso gentil, indo direto para o Império de Cronos. No caminho, de repente um soldado atrás gritou, Conde Fadius, como você pode trair as pessoas a quem serve e ainda sobreviver? Ele continuou a se perguntar, sério, eu não entendo, normalmente uma pessoa assim nunca mais se levantaria. Mas você, no final, ainda vive bem e tem poder, certo? Fádio inclinou a cabeça em sua direção e respondeu, há uma coisa que as pessoas parecem ainda não entender, a traição também tem seu romance. O soldado ouviu isso e não entendeu a intenção de Fádio e perguntou novamente, romântico? Fádio explicou-lhe pacientemente, para aqueles que estão no poder, aqueles que são vistos como estando do seu lado, somente quando essas pessoas se dedicam a elas. É por isso que sempre trabalhamos duro e permanecemos leais a eles. Se uma pessoa pode estar disposta a se sacrificar por si mesma, quando os outros hesitam, o que você vai fazer? Claro, vou mantê-los comigo e usá-los. É isso, use-os. Por isso, para poder aceitar um traidor como eu. Depois de uma longa explicação, Fádio voltou-se e perguntou-lhe, a lição de hoje foi suficiente? E em seu coração, ele disse a si mesmo, eu, como todo mundo, não quero viver como um traidor, apenas continue sua jornada. Fádio pensou consigo mesmo, a razão pela qual eu traí é, porque ninguém é digno da minha lealdade. Então, o canto dos lábios de Fadius se ergueu ligeiramente, pensando mais. Mas talvez Roman Dmitri, você é digno da confiança e lealdade de Fadius? Vá até escurecer. Ele tinha acabado de chegar à capital do Império, Cronos Alexandre. Fadius estava um pouco nervoso sobre entrar em território inimigo. Ele pensou consigo mesmo, então este é o Império. Então alguém apareceu e disse a Fádio,
Me siga. Então, Fádio foi conduzido por aquele soldado ao magnífico palácio. Em ambos os lados do muro há muitas estátuas gigantes de soldados, como se quisessem sobrepujar tudo. De repente, Fádio notou o numeral romano 7 gravado no sol colocado no ombro do soldado. Ele disse para si mesmo, aquele símbolo, ande atrás daquele soldado. Ele pensou consigo mesmo, tanto poder, mesmo sendo apenas a 7ª ordem dos cavaleiros. Enquanto caminhava, ele disse a si mesmo, talvez apenas com base nessa aura. Basta dizer que essa pessoa é mais forte que o Conde Nicholas. Depois de caminhar um pouco, Fádio foi levado a um portão gigante. Havia uma voz de soldado. Vossa Majestade. O portão abriu-se ao mesmo tempo que a introdução. A missão diplomática chegou. Os olhos de Fádio ficaram atordoados com a cena que estava prestes a aparecer diante de seus olhos. Ele pensou por um momento. Estou entrando em outro mundo agora. Diante de Fádio, naquele momento, estava o Imperador Cronos sentado no trono. Ao redor havia muitos soldados em posição de sentido. Fádio disse a si mesmo, apenas um lapso de língua. Eu morrerei imediatamente. Olhando para o Imperador, Fádio percebeu. Este homem é o Imperador do Império de Cronos. O Imperador Cronos franziu a testa e perguntou, você é Romã Dmitri? Fádio aqui embaixo ficou atordoado. Ele pensou consigo mesmo. A pressão é tão grande que não consigo respirar. Depois de recuperar a compostura, ele se acalmou novamente. Fádio respondeu, não, eu sou Fábio do Cairo. Antes que ele pudesse terminar de falar, uma mão o atingiu bem no rosto, na cabeça. Foi o soldado que trouxe Fádio até aqui. Ele estava batendo a cabeça de Fádios no chão, causando-lhe uma dor excruciante. O Imperador Cronos então falou, meu povo disse isso, certo? O próprio Romã Dmitri deve vir aqui e entregar um braço. Fádio, embora oprimido, ainda tentou falar. Mas, Romano, antes que Fádio tivesse a chance de terminar sua frase, imediatamente interrompido, eu entendo a posição de Cairo. Então ele ordenou sem rodeios, corte a mão dele e declare guerra a Cairo imediatamente. Mas não posso me deixar vir aqui e não fazer nada. Fádio tentou se levantar e gritou, caro Imperador Cronos, Cairo não quer guerra com você. Mesmo que o soldado tenha batido a cabeça novamente, Fádios ainda tentou implorar, por favor, me dê uma chance de falar. Então você pode cortar minha cabeça ou minhas mãos se quiser. Ao ouvir estas palavras, os olhos do Imperador Cronos estavam frios quando ele respondeu, lembre-se do que você disse. Se você não conseguir me convencer, você vai morrer aqui agora. Finalmente, Fádios foi libertado. Ele rapidamente colocou a mão no peito para mostrar respeito. Ele pensou consigo mesmo, minhas palavras de agora em diante devem. Transmita a posição de Cairo e deixe claro que o Império não pode agir levianamente para invadir Cairo nessa situação. Então, tenha cuidado para usar palavras que não sejam muito humilhantes. Fádio continuou a persuadir o Imperador sob tensão. Fádio convenceu o Imperador Cronos de que a intervenção na guerra civil era desnecessária e, os 5 reinos, exceto Valhalla, todos concordaram com Cairo. O Império não é capaz de interferir nos assuntos internos do Cairo, lembrando das palavras que Romã Dmitri havia dito na noite anterior à partida. Mesmo que qualquer um dos 6 reinos ataque primeiro, o Império Cronos ainda poderia vencer completamente. No entanto, o problema surgiu mais tarde, quando a guerra terminou. Império de Cronos, cansado da guerra, teria que se preocupar com a guerra com Valhalla, mencionando Valhalla para observar que era um problema que eles não podiam evitar. É a melhor escolha que podemos fazer. Assim, Fádio trouxe o plano de Dmitri Romano para contar ao Imperador Cronos. Cairo sempre busca paz. Se o Império de Cronos ainda deseja guerra neste estado, então corte minha cabeça. O Imperador Cronos ouviu e ponderou por um momento. Uno então apertou os olhos e perguntou, você acha isso inteligente? Então o Imperador Cronos continuou, em troca da libertação dos prisioneiros de Cronos, vamos investigar esse assunto. Fádios ficou feliz, mas então disse, mas antes que ele pudesse comemorar por muito tempo, o Imperador Cronos imediatamente disse, no entanto, lidar com Romã Dmitri é outra questão. Todas as noites, um assassino será enviado para encontrar Romã Dmitri. Fádio disse em pânico, isso significa, o Imperador Cronos interrompeu novamente, meu povo foi morto. Assim, como Imperador de Cronos, a dívida de sangue deve ser paga com sangue. Ao ouvir isso, Fádios ficou surpreso e suando profusamente. De pé diante do Imperador Cronos, Fádio percebeu com pesar, talvez, o Imperador Cronos não queria uma guerra total com o Cairo desde o início. Levando Cairo ao limite, o objetivo é libertar os prisioneiros, enviando assassinos para assassinar Romã. O plano é reconquistar a honra do Império. Então, o Imperador Cronos sorriu e disse suas últimas palavras a Fádio, de agora em diante. Seus truques como os de hoje não vão mais funcionar. Fádios pensou frustrado, ele queria provar seu valor, mas, ele abaixou a cabeça e gritou sinto muito, alguém elogiou, bom trabalho.
Fad ouviu isso e levantou a cabeça surpreso, perguntando novamente, sim, você esperava que isso acontecesse? Roman Dmitri se virou para responder, o Império Cronos nunca ouviu os desejos de ninguém antes. O alvo deles sempre fomos nós desde o começo. Mesmo assim, Fadius ainda perguntou com grande preocupação, você realmente vai ficar bem? Roman Dmitri rapidamente o tranquilizou, esse é o meu problema. Não precisa se preocupar. Então, Roman Dmitri se virou para olhar o céu estrelado e pensou consigo mesmo. A ameaça de me assassinar. O diabo sempre fez parte da minha vida. Roman Dmitri estava animado com os próximos eventos. Ele sorriu para si mesmo e pensou, vamos ver quem eles vão enviar desta vez, o Imperador Cronos. Daniel sentou-se no trono e gritou com raiva, Conde Gregory, você é um espião do Império de Cronos. As coisas que você faz, causou grandes danos ao nosso reino. Ele continuou, você admite esse ato de vandalismo? Gregório ajoelhou-se no chão, com o rosto curvado, e respondeu, eu admito esses pecados. Sinto que não fiz nada de errado, mas não esperava. Gregory ser tão inconstante, fazendo Daniel se surpreender e exclamar, droga. De repente, ele cerrou os dentes e gritou para Daniel, todos sabem que eu apoio o Império Cronos, mas isso também é bom para o reino. O reino sob seu governo era muito fraco. Ao ouvir as palavras de Gregory, as sobrancelhas de Daniel pareceram ficar unidas. Que bastardo! Então você ainda não tem intenção de se arrepender e só sabe resistir. Que eu faço bem para este reino está fora de questão. Mas o rei acha que pode simplesmente me matar. Gregory ainda não tinha intenção de ceder a Daniel e continuou a responder. Gregory continua a ameaçar Daniel sobre sua importância. Você acha que o Império Cronos deixará você fazer isso? Quando eu morrer, a notícia será enviada de volta ao Império e então... Enquanto ele falava, as emoções de Gregory ficavam cada vez mais frenéticas, com suas pupilas se contraindo de raiva e excitação. O Imperador Cronos enviará tropas para conquistar o reino naquele dia. Naquela época, o reino de Cairo inevitavelmente enfrentará uma guerra sangrenta e acabará aceitando a derrota e se rendendo. Neste ponto, ele fez um pedido a Daniel, com a voz inabalável. Se você me poupar, deixe-me retornar ao Império de Cronos, então você poderá evitar uma guerra tão sangrenta, meu senhor. Ele não estava errado. As palavras de Gregory fizeram Daniel hesitar um pouco. O Império sempre quis uma desculpa para destruir este país. Mas se ele for libertado de volta ao Império, como ele poderá se vingar deles? Mas o traidor tomará isso como exemplo. Então tente fazer uma bagunça. Então a situação vai piorar. Daniel estava ficando cada vez mais preocupado e não conseguia deixar de demonstrar isso em seu rosto. O rosto estava encharcado de suor. Roman também observou todas essas coisas. Posso dizer uma coisa, Majestade? Roman falou de repente. Ok, Daniel concordou. Ele também deu sua opinião por isso. Como foi dito, o Imperador Cronos sempre quis nos invadir. E agora ele está mirando em mim. Ele queria enviar assassinos para me matar depois que eu matei seu general no campo de batalha. Mas essas duas coisas são duas coisas diferentes. Elas não têm nada a ver uma com a outra. Diante de suas duras palavras, Gregory ajoelhou-se no chão, ainda sem entender as implicações de suas palavras. Pode-se dizer que o Conde Fábio e o espadachim Gustavo, que derrotei no campo de batalha, são duas figuras importantes do Império. Como esses dois personagens podem ser comparados ao papel do Império como esse bastardo do Gregory? Depois que a frase o atingiu como um martelo, o rosto de Gregory empalideceu diante disso. Depois que matei aqueles dois, agora o Império não pode simplesmente me perdoar. Se perdoamos ou não esse traidor é a mesma coisa. As palavras de Roman continuaram a cortar a vida de Gregory. Ele olhou feio para Gregory, que estava ajoelhado no chão, continuando a dar conselhos a Daniel. Portanto, Vossa Majestade pode executar esse bastardo Gregory para dar um exemplo aos traidores. Isso não mudará a hostilidade anterior de Cronos em relação a nós. Quando nos levantamos para destruir os nobres, quando ele acabou com o Conde Bento, então a guerra entre os dois países não pôde mais ser interrompida. Portanto, Vossa Majestade, por favor, tome sua decisão. Cabe a você decidir se Cairo terá sucesso ou não. Ao ouvir suas palavras, Daniel também se sentiu mais aliviado, suas pupilas também dilataram, pensando por um longo tempo. Roman, você tem muitas opiniões, eu entendo. Diante do modo de pensar de Roman, pensamentos de vitória invadiam continuamente a mente de Daniel. Daniel deu um passo à frente e disse, como mencionado antes, nesta batalha a família Dmitri fez grandes contribuições para repelir o exército imperial, portanto o reino tem uma dívida de gratidão com você. Quanto a esse traidor Gregory, já decidi. Você é quem conspirou com o Império para causar caos no reino de Cairo. De pé diante de Gregório ajoelhado abaixo, Daniel falou com uma voz de aço. Vossa Majestade, por favor, reconsidere, seu bastardo. Diante da morte, Gregory não conseguiu mais manter a calma e gritou, na esperança de salvar sua própria vida. Mas Daniel não desanimou. Julgue severamente o traidor Gregory.
Esse traidor, esse rebelde, Cairo nunca perdoará. Eu formalmente condeno você à morte. Eu sou um idiota. Neste momento, na forca do Cairo, o céu noturno estava nublado e as correntes de ar criavam uma atmosfera muito sombria. Denver foi amarrado e trazido para cá, mas seu rosto ainda não demonstrava medo, olhando para Roman. Um cara durão como você. Talvez minha decisão de me reconciliar com você tenha sido um erro, eu deveria ter matado você desde o começo. Nesse ponto, Denver ainda não conseguia acreditar que seria levado a esse ponto, e é por isso que ele fez um acordo com Roman. Roman, se você me poupar, poderá ter relações amigáveis com o Império. Não pense que você é bom o suficiente para nos derrotar. Sua força não é nada comparada à daqueles poderosos espadachins do continente. Você acha que pode derrotar o espadachim Gustavo e se tornar invencível? Ele é bom, mas está apenas na 78ª posição no continente. Entendeu? Denver continuou a ameaçar Roman. Lá fora ou no reino, Valhalla tem muitos talentos, muitos espadachins muito mais fortes que você. Se você me matar, então você irá oficialmente provocar Valhalla. Você acha que pode estar seguro depois de fazer inimigos de Valhalla e Cronos? Denver gritou com Roman. Uma pessoa como você nunca sobreviverá. Portanto, você deve pensar cuidadosamente novamente enquanto ainda pode mudar de ideia. Roman, era isso que eu queria dizer. Então, se eu morrer, esse será o movimento que acabará com seu destino. Roman? Denver continua a ameaçar Roman. Você disse bem, eu estava esperando que isso acontecesse, mas Roman apenas sorriu para Denver. Ouvindo o que ele disse tão vagarosamente, Denver ficou assustada e irritada, cerrou os dentes e olhou feio para ele. A boca pronunciou duas palavras. Bastardo. Você ousa menosprezar Valhalla? Então você nunca conseguirá viver em paz. Denver e os outros soldados foram então colocados na forca como um golpe fatal para ele. Os degraus foram abaixados. Também acabou com a vida de Denver. Finalmente, todos os traidores, os espiões plantados em Cairo foram eliminados. A Condessa Vandenburg, que foi fundamental para repelir o exército imperial na frente ocidental. Graças a isso, ele ajuda nosso reino a recuperar a face, além de ganhar vantagem nas negociações com o Império de Cronos. Eu me lembrarei de você e o recompensarei generosamente, disse Daniel animadamente a Vandenburg. Heróis! Os soldados derramaram sangue pelo país. Sempre me lembrarei deles, continuou Daniel. Barão Noel e Flora, Roman assim como Rodvel, todos vocês contribuíram muito para Cairo nesta batalha. Os nomes foram mencionados um por Daniel para recompensá-los pelas dificuldades que passaram para salvar o reino. Portanto, recompensarei cada um de vocês generosamente com 1000 moedas de ouro. 1000 moedas de ouro brilhavam intensamente na cama. Nesta guerra, se não fosse pela contribuição da família Dmitri, não teríamos conseguido derrotar o exército do Império Cronos. Serei eternamente grato a você. Daniel também estava cheio de gratidão para com a família Dmitri. Nessa guerra, Roman teve uma grande contribuição naquele dia, e foi isso que ele mereceu. Após os elogios de Daniel, os cortesãos abaixo também expressaram suas preocupações sobre a ameaça ao poder da família Dmitri. Mas o poder da família Dmitri era agora muito grande. Eles haviam superado o poder da facção nobre anterior. Adite dá sua opinião sobre a ameaça ao poder da família Dmitri. Se continuarmos a dar-lhes mais poder agora, a família Dmitri pode se tornar incontrolável. Então o que podemos fazer agora é reduzir o poder deles. Ouvindo isso, Pact não aguentou mais e falou, chega, chega. Ele não conseguia aceitar a maneira como os cortesãos discutiam entre si sem reconhecer as contribuições de Dmitri. Pact continuou argumentando sobre a importância da família Dmitri. Você pensa no que sofremos no passado quando fomos traídos e oprimidos por facções? Se Roman não tivesse intervindo para nos eliminar naquele dia, não teríamos conseguido recuperar o poder real. Agora, se restringirmos e destruirmos o poder de Roman, isso só causará caos em Cairo. Assim como você disse, Daniel olhou para os nobres abaixo, mostrando sua concordância com os pensamentos de Pact. Roman e a família Dmitri, não podemos mais decidir o destino deles. Nós confiamos muito neles nesta guerra. Também prometemos que nos separaríamos em um pequeno território, independente do Cairo, e é impossível reduzir o poder de Dmitri. Daniel respondeu aos nobres abaixo. Esta também é uma oportunidade para nós. Eu também quero usar esse incidente para enviar uma mensagem para todo o continente. Daniel disse calmamente. No dia em que a família Dmitri se separar oficialmente de Cairo e estabelecer um novo ducado, Daniel, como rei de Cairo, ficará muito feliz com isso. Daniel sentou-se no trono, sorrindo continuamente. Com minha autoridade, nomeei Roman como duque e concedi a eles muitos outros poderes. Ouvindo isso, os cortesãos abaixo caíram na gargalhada. Na frente de Roman, Daniel também declarou que a terra no Nordeste se tornaria o território pessoal de Dmitri.
E finalmente, a terra sob o governo de Cairo agora se tornou a terra independente da família Dmitri, sob o governo de Romã. A notícia se espalhou rapidamente por todos os lugares. As pessoas continuaram falando sobre a família Dmitri ter seu próprio ducado independente. Todos pareciam pensar apenas no poder e na força de Dmitri. Outros também continuaram dando evidências para mostrar o poder de Romã e da família Dmitri. Os elogios ao poder de Romã eram infinitos. Eles comparavam sua força à dos grandes espadachins do continente. Isso também era estranho. Todas as pessoas estáveis e seguras por todo o país mencionavam Romã. Artistas também escreveram canções elogiando por trazer paz ao país. Com as ações do povo em relação a Dmitri, o poder que essa família detém se torna cada vez mais óbvio. Como esperado, rumores sobre Romã se espalham por toda parte, ultrapassando o território de Cairo. Notícias do nobre Henrique, o Gordo, revelaram suas intenções de espalhar as notícias de Romã, e a divulgação estava aumentando. Conhecer você é minha sorte, ele disse, então eu preciso me agarrar a você para avançar mais alto. Depois de dizer isso, ele sorriu maldosamente. Capítulo 110. O rosto brilhante de Enrielbeck apareceu, com um sorriso cheio de astúcia. Como está Enrielbeck agora depois de lutar no campo de batalha? Um relatório de dados muito organizado, depois que Enrielbeck retornou para a batalha com Romã. Romã havia recebido muito mais atenção de todo o reino. Claro, alguém como Enrielbeck, que era um subordinado e tinha um título, também se beneficiaria muito dessa atenção. Mesmo quando jovem estudante, Enrielbeck se destacou de seus pares. Primeiro, ele recebeu um convite para dar uma palestra sobre guerra e paz na Royal Academy of Cairo. Anteriormente, ele não conseguiu nenhuma vaga na Royal Academy. Ser convidado para a academia era algo que ele nunca tinha pensado. Dali em diante, ele teve a oportunidade de ensinar as crianças de famílias nobres. Depois que a palestra terminou, todos na academia o aplaudiram. Depois de suas palestras, tudo explodiu e sua reputação cresceu. A história de Enrielbeck se tornou cada vez mais especial. Sua família tinha muito orgulho dele. Dinheiro não era mais um problema para sua família. Todos ficaram ricos e sua reputação também aumentou. Na majestosa e esplêndida academia, o professor da Academia Real do Cairo curvou-se respeitosamente e perguntou a Henry: Meu senhor, eu nunca esperei que um homem tão jovem tivesse tanta experiência em guerra e paz. Ouvindo suas palestras, eu me sinto animado, como se tivesse me tornado muito mais jovem. Graças a você, eu aprendi mais sobre as contribuições dos heróis no campo de batalha. Enrielbeck ficou atordoado por um momento, sem palavras. Ele realmente não conseguia entender o que o professor estava dizendo. Enquanto isso, o professor continuou absorto em sua história. Graças aos seus sacrifícios na fronteira sul antes, nós em Cairo podemos viver confortavelmente com lazer. Portanto, precisamos ser muito gratos a eles agora. Depois de ouvir essas palavras, Enrielbeck sentiu-se em igualdade de condições. Quando foi elogiado pelos professores dessa forma, Enrielbeck percebeu algo que nunca havia sentido antes. Ele permaneceu firme no meio do círculo de luz, sem se mover. A razão é que todos o elogiam. É simples. Atrás de Enrielbeck apareceu de repente uma figura fria como flocos de neve romanos. As pessoas conseguiam ver sua pequena forma através das coisas que Romã fazia. Romã é um herói muito inacessível, afinal, ele é mais acessível ao público. E, claro, essas pessoas não sabem nada sobre o que fizemos no campo de batalha do sul. Simplesmente, eles só me conhecem porque fui para a guerra e acompanhei Romã. Naquela época, eu era o representante de Romã para contatar e reportar ao imperador sobre a situação da guerra. E assim, eles me elogiaram muito. Os olhos de Henry brilharam como se ele tivesse descoberto uma nova verdade. Tudo isso, fundamentalmente, é natureza humana. A imagem de pessoas paradas e olhando para o monumento romano passou rapidamente. Elas sempre almejavam a beleza, a bondade, sempre queriam ser elogiadas e admiradas. Elas viam um pouco de si mesmas e de seu desejo em nós. O monumento romano sempre permanece parado, firme, com um pouco mais de desejo de que seu nome seja elevado ainda mais alto. É exatamente isso que sempre quisemos ter. Henry estava diante do monumento romano, gritando com orgulho. Sua reputação e feitos devem se espalhar por toda a parte, para cada canto deste reino. A expressão de Henry mudou de repente, de um rosto santo e radiante para um rosto escuro, sem vida e gentil. A partir de então, Enrielbeck tinha um objetivo claro para seu trabalho. No quarto escuro, quando já era tarde da noite, Enrielbeck levantou a mão para pegar a taça de vinho sobre a mesa e disse: Romã Dmitri, você e eu podemos ter lutado juntos, mas eu realmente não tenho talento. Ele continuou: no entanto, essa vida confortável da realeza é graças a você, para você e também para mim. Eu espalharei boas notícias sobre você por todo o reino, assim como por todo o continente. Seu rosto levemente sorridente e astuto se curvou levemente para cima. É isso que eu, Enrielbeck, devo fazer para ter uma vida melhor. Em frente aos portões de um grande castelo, Rodvel carregava uma grande bolsa nas costas e olhou para dentro. Dmitri. Ele apenas olhou para cima e olhou fixamente.
Há quantos anos esse lugar existe? Rodvel foi à frente e apresentou seu passe ao guarda para inspeção. A cena do castelo no início da manhã era extremamente movimentada. Todos estavam andando, conversando ou fazendo alguma coisa. Não havia lugar na rua que estivesse vazio de pessoas. Em um bar lotado, uma voz profunda disse: trabalhar na mina é bem miserável. Não há espaço para erros. Se você for descuidado, pode perder sua vida. As pessoas no bar estavam conversando e rindo alto. Então não é tão simples assim. Claro, mas depois que Saint-Romain reforçou a mina com muitos feitiços de proteção, as coisas melhoraram muito. Apenas acidentes raros acontecem. Rodvel sentou-se sozinho em um canto tranquilo, ouvindo a multidão falar: vamos brindar aos feitos de Saint-Romain. Ok. Ele olhou para sua taça de vinho branco e pensou: todo mundo aqui está elogiando muito Romain. Saint-Romain pegou seu copo e tomou um gole. Não há mais lugar no domínio familiar para alguém como eu. Ele abaixou a cabeça tristemente sobre a mesa de centro. Que escolha devo fazer na minha vida agora? Rodvel está preso entre o presente e o passado. Fica com a família, mas não sabe o que o futuro reserva, ou retorna à antiga vida que ele vivia na extremidade ocidental do reino. No escritório de Romeu: pai, posso entrar? A voz de Romeu veio de dentro: entre. Romeu olhou para seus 2 filhos adultos e seu rosto imediatamente falou: eu o chamei aqui por causa da posição de chefe de família. A imagem da bandeira do reino apareceu. Vocês 2 já sabem, em breve, após receber a aprovação do imperador, nosso clã se separará e se tornará um ducado independente de Cairo. Suas próximas palavras fizeram Rodvel olhar para baixo, perdido em pensamentos. Portanto, também precisamos decidir quem será o sucessor para liderar a família. Este é um assunto urgente. Romeu ficou entre os 2, dizendo claramente cada palavra: o assunto está claro, então preciso consultar vocês 2. Rodvel falou lentamente: pai, tenho algo a dizer. Antes que Romeu pudesse responder, ele foi direto ao ponto principal: sinto que devo desistir da minha posição como herdeiro. Rodvel continuou: é claro que, comparado ao que o irmão mais velho fez, a posição de chefe de família que lidera a família deve ser deixada para ele. Romeu ficou um pouco surpreso ao ouvir as palavras do filho. Mas ele permaneceu em silêncio, ouvindo Rodvel continuar: eu pensei muito sobre isso. É isso que eu preciso fazer para que a família possa se desenvolver mais. Os olhos de Romeu pararam de repente quando ele ouviu as palavras de Rodvel. Pai, por favor, faça isso. Eu também preciso de um pouco de paz. Romão olhou para seu irmão mais novo, pensando em seus próprios assuntos e seu futuro. Imediatamente depois, a porta do quarto bateu. Nesse momento, apenas o Sr. Romeu e seu filho mais velho, Romain, permaneceram na sala. Romeu ficou em silêncio por um momento e então olhou para baixo. Sério, seu rosto tinha algumas emoções que eram difíceis de descrever em palavras. Dei muito o que pensar a Rodvel por causa das minhas altas expectativas. Ele se lembrava dos sussurros de todos em sua família e reino. Nossa família sempre foi menosprezada entre os nobres do reino. Tem havido muita pressão desde então. Tinha que viver e fazer coisas que não queria. Romeu relembra os dias difíceis de Rodvel quando criança. Para atender às minhas exigências no futuro, fiz com que ele estudasse e treinasse desde muito jovem para ser capaz de se destacar dos outros. Espero que a partir de então ele possa se tornar o mestre da família. Agora, pensando bem, ele também se sente um pouco arrependido. Tenho grandes esperanças nele. Ele será a próxima geração a liderar a família depois de mim. Portanto, sua pressão está ficando cada vez maior. Ele deu um tapinha na cabeça do jovem Rodvel. Graças ao seu trabalho duro e treinamento, ele se tornou uma criança extraordinária de sua geração. Exatamente como eu esperava que ele pudesse viver. E, claro, o jovem Rodvel ficou muito satisfeito com os elogios do pai. Mas hoje, essas pressões se foram. Ele tomou a iniciativa de dizer que vai desistir de ser o herdeiro da família. Ele quer viver a vida que queria, sem as pressões do passado. Romeu apertou as mãos atrás das costas, a culpa brotando em seu coração. Peço sinceras desculpas a Rodvel pelas expectativas que coloquei nele. Ele se sentiu extremamente arrependido, mas ainda achava que o que havia feito antes, querer que ele estudasse e treinasse, não foi um erro. Romeu olhou para seu filho mais velho e maduro diante dele, mas agora, para o futuro da família Dmitri, era justo que ele fosse o sucessor para liderar a família. Romeu parou por um momento, então continuou: há uma coisa que desejo para você. Romain respondeu: apenas diga, pai. Romeu deu um tapinha leve em seu ombro. Tenha mais cuidado e atenção com seu irmão, porque ele passou por momentos difíceis antes. Romain levantou a cabeça, aceitando as instruções do pai. Este é meu único pedido a você. Romain respondeu com firmeza: entendo, pai. Neste momento, Rodvel estava fazendo algo muito louco. Assim como o treinamento de sua infância, Rodvel agora segurava uma espada afiada e continuava treinando. Ele parou quando sentiu que não estava bem. Suor escorrendo, sensação de incapacidade de concentração, mente inquieta. Rodvel cravou a ponta da espada diretamente na grama verde.
Parecia que eu não conseguia me concentrar, cada golpe parecia não ter força, a espada não deixava nenhum rastro. O corpo inteiro de Rodvel caiu junto com a espada, parecia que ele estava cortando o ar, o nada. A voz de Roman soou de longe. Como você pode derrotar seu oponente com esse tipo de golpe de espada? Rodvel olhou para o irmão, sentindo-se completamente desorientado, seus movimentos instáveis. Um dos olhos dele estava quase completamente cego. Mas essa sensação de distorção não se deve à visão limitada, mas sim a uma mente perturbada. Roman disse enquanto se aproximava, você tem que aprender a apagar pensamentos negativos, caso contrário as coisas não vão progredir. Agora, tenho novos objetivos, novas coisas para fazer. Roman tentou pintar um quadro claro para Rodvel, afirmando que os esforços passados não seriam em vão. Não se demore muito no passado, mas olhe para frente. Concentre-se, abra sua mente, seus sentidos o ajudarão a perceber muitas coisas novas. Roman concluiu com uma frase, essas eram as palavras que ele queria transmitir. Rodvel se levantou, seu rosto agora demonstrando raiva ou ressentimento em relação ao irmão. Capítulo 111. Rodvel sorriu sarcasticamente e perguntou, por que eu deveria ouvir você? Depois de perguntar, ele continuou a soltar uma série de palavras longas. Roman ficou ali parado, sem dizer nada. Agora que você se tornou o sucessor, por que você se importa comigo? Rodvel ficou mais irritado enquanto falava. Cerrou os dentes e disse, deixe-me em paz. Então, Roman de repente caminhou até ele, explicando lentamente, Rodvel. Dmitri agora entrou em uma nova fase. Não podemos prever o que Cronos e Valhalla farão se não estiverem satisfeitos e não puderem depositar sua total confiança na Aliança dos Reinos. Roman olhou para Rodvel com uma expressão muito séria e então continuou. É por isso que devemos aumentar nossa força para nos proteger. Ele ponderou por um momento e então continuou. Agora, consigo fazer tudo sozinho, mas no futuro minha força será limitada. Se o Império atacar, vocês liderarão o exército na batalha. Rodvel, Dmitri, eu sou seu irmão, nós compartilhamos o mesmo sangue. Os olhos de Rodvel se arregalaram de surpresa depois de ouvir isso. Roman ainda deu um passo à frente, continuando a dizer, se você estiver ausente. Dmitri precisava de alguém para liderá-lo. Ele colocou a mão no ombro de Rodvel, que estava ali, perplexo, e disse, espero que essa pessoa seja você. Parecia que uma enorme pressão estava pesando sobre Rodvel. Seu rosto ficou tenso e seus olhos se arregalaram. Roman explica e apresenta um pouco mais. Os 4 reinos do sudoeste de Salamander incluem Humberto, Redford, Odélia e Frank. Geograficamente, os reinos estavam todos do mesmo lado, então eles formaram alianças para proteger uns aos outros. Eles se uniram para sobreviver, e eles entenderam o quão importantes Roman e Dmitri eram para eles. Poucos dias antes do festival no Ducado de Dmitri, no Royal Humberto, alguém falou, Vossa Majestade, esta guerra civil no Cairo é uma rebelião sem precedentes na história. Seus olhos se fixaram em Sua Majestade e continuou, mas Roman Dmitri lidou com isso com destreza. Este homem é o Conde Verde. Pense em sua aparência. Ele acrescentou, além disso, para lidar com a ira do Império. Usar a força sozinho não é suficiente. Ele puxou toda a nossa aliança. Isso prova que ele é muito bom em estratégia. O Conde Verde então franziu a testa e perguntou novamente. Não há garantia de que a Aliança do Sul irá durar. Quanto mais ele falava, mais animado ficava, falando sem parar. Acho que Roman Dmitri é a resposta para a sobrevivência do reino. Ele ainda não tem um noivado. Devemos deixá-lo se casar com a princesa. Aquele que estava sentado no trono era o rei Humberto. Ele se perguntou, a princesa já não tem alguém em seu coração. De repente, um braço bateu na mesa. Vossa Majestade, agora não é hora de se preocupar com os sentimentos de uma pessoa. Esta é uma oportunidade única na vida. Vendo isso, o rei Humberto só pôde concordar, eu sei. Então você cuida disso. Deve garantir que o casamento da princesa com Roman Dmitri seja bem sucedido. Com o passar do tempo, o ducado de Dmitri foi anunciado, e uma atmosfera festiva encheu o ar em todos os lugares de Dmitri. Nessa época, os pais de Roman estavam felizes ouvindo alguém dizer, Sir Dmitri, ouvi dizer que seu filho, Roman Dmitri, tem quase 30 anos. Você também deveria considerar arranjar uma esposa para ele. Como o Conde Verde, ele estava prestes a falar sem parar. Na verdade, há alguém que eu gostaria de apresentar. Não para me gabar, Princesa Humberto. A joia brilhante do reino Humberto. Pensando na Princesa Humberto, ele continuou a bajular. A princesa se formou em uma prestigiosa academia com excelentes resultados. Tanto bonita quanto inteligente. Quanto mais o Conde Verde falava, mais confiante ele ficava. Declare o objetivo principal. Se a garota mais maravilhosa Humberto se casar com o garoto mais talentoso Dmitri. Então o que poderia ser melhor? Este casamento definitivamente unirá os dois reinos com mais firmeza. Enquanto discutiam o casamento, alguém apareceu de repente atrás dele e falou, a princesa já não tem alguém em seu coração. Como o Conde Ringo do reino de Redford. Ele riu e disse,
ouvi dizer que a princesa costuma ir ao encontro do filho de um barão. Ao ouvir isso, Verde pareceu irritado e gritou. O que você disse? Quem está espalhando esse absurdo? Ele apenas respondeu, meu Deus, todo mundo sabe disso. Por que tão tenso? Dito isto, Ringo curvou-se respeitosamente e perguntou aos dois, Excelência, no reino de Redford, temos muitas filhas de famílias prestigiosas. Enquanto caminhava para um lado, ele gritou seu nome em voz alta, Conde Ringo. Então, outro grito soou, vocês têm que ser moderados. Outra pessoa, o Duque Martin do reino de Odélia, entrou na conversa e disse em voz alta, dado o estado atual de Humberto ou Redford, não é ambicioso demais se casar com alguém do ducado de Dimitri. Mas tanto faz, eu quero. E concluiu com uma frase. Só Odélia é digna. Imediatamente, a sala inteira se transformou em uma reunião caótica. O que ele disse? Ele ainda se recusou a se desculpar conosco. Parados ali assistindo a essa cena, Romeu e sua esposa ficaram chocados e suando profusamente. Um deles cobriu a boca com a mão. Então, ele também falou para encerrar a história aqui. Todos, por favor, parem, não concordamos em nos casar por razões políticas. O Sr. Dimitri e a Sra. Lihana deram os braços e alegremente se tranquilizaram. Pessoal, por que vocês precisam fazer tanto barulho? Se meu filho quiser se casar com alguém, eu o receberei de braços abertos. Assim que ele terminou de falar, todos os três olharam para ele surpresos. Então, todos tinham um sorriso sinistro, parecendo um demônio não tão legal. Bem naquele momento, no telhado, alguém estava atrás de Félix e gritava seu nome em voz alta. Félix. Ao ouvir isso, ele imediatamente virou a cabeça surpreso. Barão Larson. Você está representando o Reino Franco? Então, o Barão Larson também se adiantou, ficou ao lado dele e disse. A Torre Fênix desapareceu de repente. Sua Majestade está muito preocupada. Você pode retornar para Frank? A expressão do Barão Larson era solene. De agora em diante, apoiaremos a Torre Fênix a todo custo. Eu prometo a você em meu nome. Mas Félix apenas respondeu. Você sabe, Frank uma vez quebrou sua promessa a Fênix. Ao ouvir isso, Larson imediatamente disse a ele. Desta vez será diferente. Nós definitivamente assumiremos a responsabilidade. Só há uma chance, nunca uma segunda. Ele se virou e respondeu com um sorriso frio. Não, é tarde demais. Dito isto, Félix colocou a mão no peito e explicou com muita firmeza. Encontramos alguém que reconhece o valor da Fênix, então jurei lealdade a você, Lord Dimitri. Uma voz ecoou do castelo. Volte e informe ao rei, o relacionamento entre Frank e a Fênix acabou. Neste momento, Roman estava parado na varanda, olhando para baixo e pensando, de fato, os dois impérios não enviaram ninguém. Sua mão levantou uma taça de vinho tinto, seus olhos olhando em uma direção, e sua cabeça estava constantemente pensando. Era natural, já que Cronos já havia relatado o assassinato. O Império Valhalla provavelmente não tinha intenção de deixar a morte do Conde de Nevar passar despercebida. Ambos os impérios tinham ambições de tomar os 6 palácios. Mais tarde, uma guerra estouraria entre os dois impérios e a Aliança de Reinos. No entanto, a Aliança dos Reinos foi apenas algo temporário. Tenho que encontrar uma maneira de lutar contra o Império sozinho. Enquanto ele pensava, Hans de repente veio até ele e relatou. Senhor Roman, há convidados esperando. Ao ouvir isso, ele perguntou novamente. Há um compromisso. Hans parecia muito em pânico, nervoso e gaguejou. Esse é o príncipe do reino, Heitor. Imediatamente, um homem entrou e cumprimentou respeitosamente. Há quanto tempo, Sir Roman Dimitri? Essa pessoa era o príncipe Edwin Hector do reino Hector. Vendo isso, ele apenas olhou para ele sem dizer nada, enquanto continuava a falar consigo mesmo. Parabéns pela fundação do Ducado Dimitri. Então, Roman sentou-se novamente em sua cadeira, cruzou as pernas e ouviu Edwin dizer, você acabou com a guerra civil com Cairo e, ainda mais maravilhosamente, derrotou o Império Cronos. Depois de um tempo, ele também respondeu, você me bajula, nós não temos o tipo de relacionamento aqui onde nos elogiamos assim. Se você tem algo a dizer, apenas diga. Ouvindo isso, Edwin naturalmente sentou-se na cadeira e continuou falando. Sim, nunca pensei que nos encontraríamos novamente assim, ele disse sério. Deixe-me ser franco, a guerra entre Cairo e Hector, havia um gênio por trás disso. Então, Edwin começou a recontar tudo. Hector começou a guerra por causa de quebras contínuas de safra, o que não posso justificar. Mas depois que a guerra acabou, eu investiguei. Acontece que a quebra da colheita foi causada por alguém. A terra ali ficou preta. Carcaças de animais estavam espalhadas por todo o lugar. Muito parecido com a maldição lançada pelo necromante. Quanto mais ele falava, mais séria a expressão de Edwin se tornava. Magia negra era muito perigosa, algo com que humanos não deveriam se envolver. Por meio de investigação, descobrimos a verdade. Pensando bem, 10 anos atrás, no Império de Cronos, o mesmo fenômeno aconteceu como em Hector. Eles encobriram a verdade, e depois de investigar, descobrimos que era um experimento de magia negra. Eles controlavam completamente o norte, e em breve conquistará o continente inteiro.
Este não é um problema apenas de Hector. Ele abaixou a cabeça tristemente. O futuro do ducado de Dmitri provavelmente também estará envolvido. Então, para deter suas ambições. Depois de um tempo de rodeios, Edwin finalmente olhou para ele seriamente e foi direto ao ponto. Sugiro que Dmitri e Hector se unam. Edwin esperou ansiosamente pela reação da outra parte. Roman Dmitri respondeu. Eu esperava por isso. Edwin ficou atordoado. Seu humor também ficou inquieto. Ele pensou consigo mesmo. Parece que Roman Dmitri previu suas intenções através da rede de inteligência. E a partir daí eu sabia o que precisava? Roman Dmitri esfregou as mãos. Seus planos, nós já sabemos através de nossa rede de informações. Se os dois reinos se confrontarem sem consideração por perigos externos, ambos sofrerão perdas, e nossos inimigos nos bastidores se beneficiarão. Ele parou por um momento, olhando diretamente para outra parte, mas a questão que estou me perguntando é por que temos que participar de um plano liderado pelo reino Hector. Essa questão me faz precisar repensar se devo ou não participar dele. Edwin preocupado. Então no final você recusou a oferta de cooperação de ambos os lados? Roman Dmitri não recusou nem concordou. Você precisa reconsiderar sua proposta, para ver se o reino Heitor tem as qualificações e a força para nos propor a participar dessa cooperação. Agora o reino de Heitor ficou sem nada, e o alimento acabou. Forças militares enfraquecidas e colheitas perdidas não podem ser restauradas da noite para o dia. A terra poluída não pode ser purificada simplesmente. Com sua sobrevivência dependente do suporte da magia celestial de seu mestre, o reino Hector mal consegue sobreviver, não sendo mais capaz de se controlar. A luz da janela brilhou no quarto escuro. Roman Dmitri mudou seu tom. Essas são, claro, as coisas que notei. Há muitos pequenos problemas que também têm um grande impacto em seu reino. Agora, com tudo isso, seu reino está ficando cada vez mais fraco. Diga-me, por que preciso unir forças com vocês? O som dos convidados lá fora ainda estava agitado, conversando alegremente. O riso ecoou pela porta fechada. Ninguém sabia que dentro da sala havia uma conversa muito tensa. Edwin estava em silêncio, suas mãos tremendo, tentando salvar alguma esperança. Como você sabe, não tenho nada a negar que o reino de Heitor é muito instável. Mas há algo que não entendo aqui. Agora a guerra está aumentando, com as grandes potências de olho nos pequenos reinos. O mais óbvio é a expansão do Império de Cronos, uma guerra na qual você terá que enfrentar grandes poderes. Então por que não trabalhamos juntos para minimizar os danos e melhorar nossos pontos fortes? Edwin levantou a voz. Além disso, até onde eu sei, vocês não solicitaram a cooperação de outros reinos depois que a família Dmitri se separou como um ducado. Roman Dmitri respondeu calmamente. O que você diz é verdade. Agora, quando éramos pequenos, enfrentando Cronos, precisamos reunir as alianças dos pequenos reinos para poder combatê-los. No entanto, cada reino tem sua própria autonomia e maneira de fazer as coisas. Príncipe Edwin, você confia nos outros países, quando eles podem ter intenções contra você? E quanto tempo essa aliança de pequenos países pode durar contra as ameaças e tentações das potências maiores? Ele se levantou, olhou-o de cima a baixo e concluiu. Simplificando, se eu estivesse no lugar do Império de Cronos, vou mostrar a vocês a razão pela qual essa aliança de pequenos países entrou em colapso tão rapidamente, sem nenhuma maneira de resistir. Quando pequenos países formam uma aliança, é claro que eles visam sua própria segurança. Como uma aliança, precisa haver confiança e unidade de espírito. Mas é claro que cada país tem seus próprios cálculos, eles não podem confiar cegamente nos outros, e os conflitos sempre existem, apenas esperando para explodir. Basta olhar para o mapa e você verá o pequeno reino de Humberto, localizado bem próximo à fronteira do Império de Cronos. Apenas alguns pequenos ataques do Império, e Humberto falharia rapidamente ou ficaria completamente abalado. Quando a aliança for formada, Humberto será o primeiro reino a ser atacado e, claro, cairá rápida e miseravelmente. Ele continuou dando um exemplo. O próximo é o reino de Redford, um reino com uma economia subdesenvolvida. O rei era viciado em jogo e indulgência, e o tesouro nacional estava sempre vazio. Para conseguir dinheiro para essas coisas, eles tinham que tomar emprestado de outros países, assim como do Banco Central Continental. Com um jogador, a melhor maneira de vencê-lo é controlá-lo com dinheiro. Portanto, o reino de Redford só precisa de um pequeno fluxo de caixa do Império de Cronos. Uma vez que eles são dependentes disso, eles ouvirão o que quer que o Império diga. Ele continuou. Quanto aos dois reinos instáveis de Frank e Odélia, o que você vê da instabilidade deles? Simplificando, a situação atual deles não é diferente do reino Cairo anterior. Inimigos internos e externos estão sempre assediando esses dois reinos. Você acha que eles têm força suficiente para limpar todo o pus? Criar um novo país? De jeito nenhum. Isso é só um sonho. Esses dois reinos instáveis precisavam apenas de algumas palavras de Cronos para se renderem. Ele ficou perto da janela, olhando para fora. À primeira vista, todos os 4 pequenos reinos ao nosso redor têm fraquezas fatais que não podem ser evitadas.